No episódio de hoje... A impressão que eu tinha, assim, é que o Henrique ia sair pelo meu umbigo, assim, de tanto que ele se mexia. E aí, naquela loucuragem, né, ninguém ia estar dando conta se eu tinha comido ou não, né. E aí eu desmaiei, caí dura, fiquei 20 minutos desacordada. Mas eu gosto de um pagode, amiga. É mesmo? Eu gosto de um pagode, né. Então, assim, olha na foto, meu Deus, parece um pintinho amarelinho, né. Porque eu fui botar, só encostou na ponta da minha língua, eu senti que era uma coisa diferente, E ele disse que era uma cobra que era toda colorida, assim, sei lá, uma cobra diferente. Deus é pai. Flores crescem em pé, pescoço, mão, menos crescer em altura. Eu vou pedir 1000 desculpas, eu vou explicar, eu choro se for preciso. De povo que chupa pé assim de sopa de... Não. O pé foi feito pra ficar no pé, lá no chão. Nada na boca de ninguém. Aos olhos do pai, você é uma obra-prima. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do programa Se Amar, Comer e Rezar. Hoje, a nossa conversa é com uma mulher que tem verdade, a integridade e na fé a base de tudo que constrói. Gabriela Dias é sexóloga, escritora e palestrante. É também mãe, esposa e uma mulher de devoção. Hoje, ela é referência e usa a sua voz para falar de um tema que ainda é tabu para muita gente, a sexualidade. Mas fala com consciência, com integridade, com espiritualidade. Porque ela sabe que fé e corpo não são opostos, são caminhos de reconexão com o que somos de verdade. Gabriela acredita que viver com verdade é resistir à cultura da aparência. E é isso que ela faz, mostra a vida como ela é. Nas redes, na profissão, na maternidade, no casamento. E especialmente em sua caminhada com Deus. Seja bem-vinda, Gabriela. Esse espaço hoje também é seu. Muito obrigada. Eu acho que todo mundo, quando lê algo de currículo de si mesmo, fica meio intimidado, assim, né? Tipo... a gente fica assim, meio... Quer ver quando eu vou palestrar, que às vezes o pessoal começa a ler as formações e aonde fez, e vai falando, e ai, meu Deus do céu. Parece que, não sei, eu não sei qual a percepção das pessoas, mas quanto mais eu estudo, menos eu sei. Então, parece que é uma conta, assim, que tipo, meu Deus, tá falando de tantas formações e eu ainda sei tão pouco, né? Sim. Enfim. E essa sensação de que, nossa, eu caminhei tudo isso. Uhum. Porque parece tão, né? Parece. Simples, mas aí você vai ouvindo e vai... É como se fosse um caminho de volta naquilo, sim, né? Na nossa sim. própria caminhada, na nossa própria trajetória. E agora a gente vai começar então o nosso programa no primeiro bloco, que se chama Se Amar. Certo. Aqui a gente vai falar, Gabi, sobre autoestima, identidade, fases da vida e também sobre a jornada profissional. E a primeira pergunta é se você teve um momento na sua vida onde você percebeu, eu preciso voltar para mim. Então, quando eu estava trabalhando no hospital, minha primeira formação é ser enfermeira obstetra, né, antes de sexóloga. E trabalhando no hospital, todo mundo sabe, eu quero estar viva, né? As pessoas sempre me perguntam, tu deixou de ser enfermeira? Não, nunca deixei e jamais deixarei de ser. A enfermagem, a base da enfermagem é a orientação em saúde, a educação em saúde. Então, hoje, as palestras que eu faço, eu me sinto muito mais enfermeira até do que quando eu estava no ambiente hospitalar. Hoje eu consigo conversar, eu consigo orientar, até mesmo aqui no consultório, eu consigo fazer um trabalho de orientação em saúde muito mais adequado do que no hospital de fato eu conseguiria. Mas trabalhando como enfermeira obstetra, eu comecei a perceber que... Cheguei em casa um dia, meu filho tinha dado os primeiros passos e eu não tinha visto. Eu comecei a ver que a vida estava passando, as coisas acontecendo, e principalmente não só a mim, porque eu amava o que eu fazia. Então, eu não vejo assim que eu não estava me enxergando, mas a maternidade, né, não sei quem está aí nos assistindo, que já vive, né, ou viveu esse processo, sabe o quanto ela é louca. Se eu tiver que explicar, não consigo. A gente não consegue explicar, a gente só consegue sentir. E aí, hoje, né, os meus 3 filhos, eles são a maior motivação da minha vida. Eles são o que me move, o que me esmaga e faz eu ser uma pessoa melhor todos os dias. E perceber que eu estava perdendo da vida do Henrique algumas coisas, eu comecei a ver que essa conta não estava fechando. E aí foi onde eu decidi, não basta eu fazer só o que eu gosto. Eu preciso conciliar tudo. Isso que eu já trabalhava plantão para poder ficar com ele durante o dia.
teoricamente, a conta, né, de uma certa forma, para mim, estava adequada. Mas, no fim das contas, não estava. Então, ali com o Henrique, e a minha mãe sempre diz que ela me acha muito corajosa, porque eu não tenho medo, né? Hoje, por exemplo, eu atendo como sexóloga clínica, atendo pessoas do mundo todo, mas se amanhã eu tiver uma oportunidade de mudar, né, a carreira e eu sentir, ouvir Deus falando que é isso, eu mudo sem olhar para trás. Eu tenho muito isso, que eu quero estar onde Deus quer que eu esteja. Então, naquele momento eu entendi que não estava legal, que eu precisava voltar para minha família. Continuei trabalhando, aí eu fui para a Unimed, na época trabalhar como enfermeira de home care, não mais na obstetrícia, mas fiquei tão feliz quanto estava, e eu acho que a vida é feita de ciclos, né? Então, esse olhar para dentro, olhar, né, reforçando, não estava fazendo mal a mim, porque eu gostava, apesar de não me sentir valorizada, eu quero estar viva para ver a enfermagem ser valorizada, mas o conjunto da obra, né? E por isso a importância da gente olhar todas as caixinhas, né, do nosso coração, da nossa mente, tudo que envolve a nossa vida, e andar em consonância com tudo isso. Não basta eu fazer o que eu gosto, mas muitas vezes me sentir uma péssima mãe quando entro dentro de casa. A mesma coisa, eu às vezes me sentir uma ótima mãe, mas achar que profissionalmente eu nunca mais vou conseguir fazer o que eu fazia, como eu atendo aqui. Algumas mulheres que decidiram parar a vida profissional para cuidar dos filhos. Acho isso incrível, nunca desejei. É um bate-papo que ninguém está pronto para conversar. É verdade. Porque automaticamente a decisão de uma mãe, ela precisa ser de todas, né? Então, como eu falei, eu recalculei a rota para ficar mais tempo com o meu filho, mas eu não deixei de trabalhar, porque trabalhar é algo que eu gosto. Eu tenho 3 filhos e eu trabalho bastante, né? Então, as pessoas precisam entender que não tem a ver com isso. E hoje, aonde que impacta na vida de algumas mulheres que chegam até aqui? Impacta na sexualidade, na libido, impacta na forma como elas se veem, na autoestima, que elas planejaram algo. Eu planejei, por exemplo, peguei uma advogada esses dias, planejei ficar 2 anos com o meu filho, e aí eu conversei com a minha sócia, tá tudo certo. Só que em 6 meses depois que meu filho nasceu, eu achei que eu ia ficar maluca, eu quero voltar a trabalhar. E aí, só que na verdade, né, o motivo da consulta era não tem libido, não tem vontade, tinha nada a ver com isso. E aí começamos a conversar, e aí ela chegou nesse ponto. E aí eu falei, mas tem tudo a ver com isso? Não. Isso aí já está definido, eu não vou voltar atrás, eu já falei para todo mundo. Preocupação. E aí entra o orgulho, entra o ego, era a mesma coisa eu como enfermeira obstetra, era o sonho da minha vida trabalhar fazendo parto. Como assim você vai largar tudo agora? Não tô entendendo, não era o sonho da vida? Era, mas assim, é o que eu falei, tá tudo bem se num determinado momento você mesma chegar à conclusão de que o sonho que você tinha, acho que não era nada daquilo que eu imaginava, ainda que eu tenha falado para as pessoas, que eu tenha idealizado, tá tudo bem eu retroceder em prol da minha própria vida. Sim. Uma frase que eu gosto muito é que a gente sempre pode mudar. Uhum. E quando a gente entende isso, é libertador. Muito. Porque você é livre para mudar sempre que sentir. Eu digo aqui no consultório, falei agora ainda, antes de uma consulta, antes de vocês chegarem, que o autoconhecimento ele é um caminho sem volta. Quando você começa a olhar para si mesma, começa a olhar para dentro, você não quer mais parar. E até assim, é até perigoso. Uma mulher que sabe, né, o que ela quer, aonde ela quer chegar, né? No meu caso, eu acredito muito que, independente da mulher querer, tem também a vontade de Deus, né? Tudo isso que envolve. Mas a mulher conhecer a si mesma, já diz Rubem Alves, né? É o começo de um romance que vai durar a vida inteira. Você pode decidir começar agora, depois, ou, como algumas, morrer sem conhecer, mas é muito triste, né? É verdade. Para você, o autoconhecimento é uma base sólida para a vida? Muito, muito. Eu acho que ela é necessária no âmbito profissional, no âmbito da maternidade, né? Hoje nós vivemos num mundo de muita comparação. Então, se eu não sei quem eu sou, eu estou completamente perdida na minha identidade. Eu fico sempre tentando entrar na caixa de outras pessoas, mas não é a minha mesma. Então, se eu não souber, eu, Gabriela, né? Se eu não estiver firmada em quem eu sou e aonde eu quero chegar, eu vou ser convencida pelas pessoas. Eu acho que tu devia ir para tal lugar, acho que tu devia fazer tal coisa. Não, tu não devia falar de sexualidade nas igrejas, eu acho que esse assunto não é bom. Quando você sabe, no meu caso, eu sei quem me chamou. Foi Deus quem me chamou para falar sobre isso. Então, quando eu tenho a minha identidade firmada, nada do que as pessoas falam vai mudar. Óbvio, sou ser humano, tem determinadas críticas, né, que não são legais, né, e atrás de uma rede social todo mundo é muito grande, né, é muito forte, é muito bom, né, mas tirando essa parte que é bem desafiadora, eu acredito muito que o autoconhecimento, ele nos impulsiona. A partir do momento que você, por exemplo, olha para dentro
e você reconhece que na sua infância teve algumas coisas que você precisa ressignificar, que na sua adolescência você teve, né, algumas decisões que não foram boas, mas estava tudo bem, você não pode cobrar a maturidade que você tem hoje de uma adolescente de 15 anos. Então, o autoconhecimento é isso, é você validar algumas coisas que aconteceram, é você se permitir sentir algumas coisas que você não sentiu, é vivenciar, né? Então, eu acredito muito que toda pessoa, né, que se ela ainda não, principalmente as mulheres, né, as mulheres que ainda não trabalham com conhecimento, por favor, ouça esse podcast, né? Pare um minutinho. Uma dica que eu sempre dou é pegar um papel e uma caneta. Meu irmão ri da minha cara. Papel e caneta não se usa mais, é bloco de notas. Enfim, ainda sou do papel e da caneta. Pegue um papel e uma caneta e vá escrevendo, né? Coisas que vêm do seu coração. Tire momentos a sós para ficar sozinha e pensar, né? Ah, por exemplo, eu sou muito autocrítica, né? Todo mundo pode errar, menos eu. Então, escreve lá, autocrítica. E começa, né? Num momento sozinha, tirar, né, e até o tirar o tempo já é algo desafiador, porque nós somos criadas e educadas para cuidar da casa, dos filhos, do marido, do trabalho, e de ti não precisa. É algo que a gente cresceu acreditando. Então, até tirar esse tempo vem a culpa, vem eu poderia estar fazendo outra coisa. Então, tira esse tempo, que já vai ser desafiador para tirar, e começa a escrever. Autocrítica, por que eu sou autocrítica comigo mesma? Ah, será que lá na infância eu não fui muito cobrada? Será que na adolescência eu não foi colocado sobre mim expectativas do que eu deveria ser e eu nunca atingi e hoje eu me cobro? Né? Então, esse é um exercício que eu dou para todas as minhas pacientes e os feedbacks. Não é à toa que a minha logomarca, ela mudou, era um balão de fala, ela mudou para uma borboleta, porque eu acredito que o processo da sexualidade, quem se permite vivenciar isso, e aí está incluso autoconhecimento, autoestima, tudo junto, entra como uma lagarta aqui, mas sai como uma linda borboleta. Mas não é um processo fácil. Não. Esses dias eu peguei uma paciente que ela tinha vindo há 3 anos atrás aqui. Ela levou 3 anos para voltar. Porque nem todo mundo está pronto para mergulhar, né? A nossa história, a nossa própria história é como se fosse um grande mar. E você vai mergulhar e nem sempre que você vai encontrar vai ser bom. Mas é necessário, né? É necessário a gente voltar em algumas coisas, resolver. Às vezes resolver chamando pessoas para de fato resolver uma situação. Ou resolver internamente, né? Às vezes, para parar essa autocobrança, se perdoar por determinados processos. Eu pego muitos casos de abuso aqui, aí as pessoas chegam, nossa, eu fui numa palestra sua, e quando você falou de abuso, eu não entendi por que mexeu tanto comigo. Eu já fiz terapia, eu já perdoei a pessoa, teoricamente esse assunto para mim já estava resolvido. Eu não entendi por que eu fiquei tão mal. E aí, assim, eu sempre pergunto, e você se perdoou? A maioria não se perdoa, né? E a gente sabe que vivemos numa sociedade machista, então muita gente ainda ouve que roupa você tava, por que você estava sozinha naquele lugar, por que você não gritou. A mulher sempre tem que dar uma resposta frente a determinadas situações onde não há justificativa, né? Então eu acredito muito que o autoconhecimento ele muda vidas. Ele transforma. Transforma. E na sua percepção, o quanto ele está relacionado à autoestima? Eu acho que total, porque né? quando eu tenho um autoconhecimento sobre mim mesma, eu entendo que um espelho é só um pedaço de vidro, ele não me define. O grande problema das pessoas é acharem que a autoestima ainda é a balança. Ah, quando eu perder 10 quilos eu vou ser feliz. Ah, quando eu fizer uma cirurgia plástica eu vou ser feliz. Você de fato pode se sentir mais feliz. Não vamos romantizar que a questão do peso, a questão de tudo que envolve os processos da autoestima não são necessários. Eles são, mas eles não são tudo. Eu atendo pessoas aqui hoje que procura sempre pela questão da libido, né? Hoje é o carro-chefe. É a maior? A maior. Se eu atendo 10 pessoas por semana, 9 é a questão da libido. Olha! Eu atendo libido, eu atendo aí na terapia sexual de casal, na maioria das vezes a dificuldade é essa, ou de não estar tendo uma vida sexual frequente, como a maioria espera, e às vezes é baixa libido dos dois lados. Mas assim, atendo pais que querem tirar dúvidas de sexualidade, atendo a consulta pré-nupcial, que tem meu coração, né, que é o casal que vai casar, na maioria das vezes os dois são virgens, cristãos, e aí vem pegar informações, é uma consulta assim que eu acho que ela é transformadora, libertadora. Imagina casar com orientação, né? Você passa na frente de muitos que não tiveram, né? Sim. E consulta adolescentes, na consulta de educação sexual, que eu amo demais também, mas gostaria de fazer muito mais. Mas as pessoas ainda têm em mente que uma consulta com uma sexóloga é ensinar a fazer sexo, sendo que eu só atendo a partir de 14 anos, e nessa idade todos eles já sabem muito mais do que você pode imaginar. Hoje o trabalho com os adolescentes é de, na verdade, desfazer
os conhecimentos inadequados que a própria pornografia ensinou para todos eles. Então é um trabalho muito mais dificultoso. A educação sexual hoje é baixíssimo o número, né? Estamos aqui em 4, se perguntar, ninguém teve. É muito difícil quem teve uma orientação sobre o assunto. Os dados falam de 0, não sei quantos, assim, se for mensurar gigantesco, vai dar acho que 1 e pouco % da população toda que teve educação sexual. E isso é muito baixo mediante ao cenário que nós temos. E aí, quem cresce sem informação, o que tem? O que lhe convém. As experiências inadequadas, as histórias que ouviu, as experiências vistas, muitas vezes não faladas. Então, nós somos um amontoado de experiências e que muitas vezes são mais das pessoas do que de nós mesmos. Né? Então, com certeza, eu acho que o conhecimento tem uma ligação total e a mulher enxergar quem ela é por dentro, através do autoconhecimento, vai refletir e impactar diretamente em quem ela é por fora. Na autoimagem. Total. Que tem muita relação com a autoestima. Muito. Mas, assim, gostaria muito de quem está aqui nos assistindo, que se você acha que a autoestima é questão de peso, por favor, né, leia um pouco mais, se informe. Isso contribui, tá? Não vou dizer que não contribui e muito, mas não é só isso. Eu recebo pessoas aqui que já fizeram, por exemplo, bariátrica, perderam, meu Deus, 60 quilos. Pessoas que já fizeram todas as plásticas que existem no mundo e ainda continuam infelizes, né? Então, e sem autoestima. Então, a gente precisa entender que a nossa felicidade, a nossa autoestima, ela não está, muitas vezes, e na maioria das vezes, condicionada a esses fatores. Não é tudo, com certeza não é. E, na sua perspectiva, a questão da sexualidade com a autoestima, você poderia trazer pra gente? Fiquei super, assim, curiosa pra ouvir você falar sobre. Algumas pessoas que chegam aqui, quando elas sentam ali, que elas veem esse espelho, é bem comum algumas perguntarem, você não vai pedir pra eu me olhar naquele espelho, né? E aí, assim, a demanda é a libido. Meu Deus, que susto. Chegar aqui. A demanda é a libido, mas quando a pessoa me faz essa pergunta, automaticamente eu já sei que tem autoestima envolvendo. Quando eu não enxergo quem eu sou, quando eu não me aceito, eu não me amo, aonde que isso vai impactar? O marido, por sua vez, elogia ou fala, né? E aí tem diversos termos, né? Desde linda, gata, gostosa, enfim. Quando a mulher não se vê dessa forma, pode ser, assim, o ator mais famoso de Hollywood que pare na frente dessa mulher e fale que ela é isso, ela não vai acreditar. Ela vai achar que tá falando porque quer algo em troca, vai achar que tá falando porque quer agradar. Por quê? Porque ela não se vê dessa forma. Então, a autoestima, ela impacta diretamente na nossa sexualidade, porque automaticamente, se eu não tenho uma boa autoestima, eu vou querer transar no escuro, eu não vou querer que a outra pessoa veja as minhas partes íntimas, eu vou ter dificuldade de acreditar nos elogios que o outro está me dando. Então, impacta diretamente. Hoje, todas as pessoas que trazem, principalmente quando é só a consulta com mulher, né? Quando a mulher traz a questão da libido, eu sempre pergunto, e como tá a sua autoestima? 101% ruim, muito ruim, né? E eu, assim, vou te dizer, atendo mulheres lindas e, assim, fico extremamente triste por elas, por não enxergarem a sua beleza, né? Infelizmente, essa comparação através da rede social, através das pessoas, às vezes as próprias mães, por falta, né, de sabedoria, ficam comparando, nossa, mas fulana lá tem a tua idade, eu já teve 2 filhos, olha o corpo dela, né? Então, assim, é muito triste, né, essa forma, não podemos generalizar, mas a maioria das pessoas está dessa forma, sabe? Se comparando, né? Eu tenho até um amigo que é cirurgião plástico, eu achei bem intrigante, assim, né, que nós estávamos conversando e uma amiga minha queria fazer o nariz, e aí eu comentei com ele, eu tenho uma amiga que quer fazer o nariz e tal, eles não, Gabi, não faço mais. Eu falei, não faz nariz. Por que não faz? Mas tu fazia um monte, era bem bonito teus nariz e tal. Ainda eu falei, eu fui procurar no teu Instagram, não achei mais nada mesmo. Ele assim, não, Gabi, as pessoas estão malucas. Elas pegam filtro do Instagram ou pessoas que já fizeram 10 cirurgias do nariz e elas querem que a gente faça igual, mas tem a questão de harmonia. Não faço mais, é muita incomodação. E o nariz mexe na estrutura de um rosto. Como que eu vou pegar um filtro? Tá, o filtro é o filtro, o teu nariz é outra coisa. Tu bota um filtro pra foto, tu bate, tira. Agora imagina tu com aquele nariz pra vida toda, será que tu vai gostar? Mas ele disse que as pessoas não estão muito assim afim de conversar, sabe? Então eu achei, nossa, eu falei, meu Deus, um cirurgião teoricamente tá perdendo dinheiro, né? Que ele poderia fazer, ganhar o dele, mas ele disse que chegou à conclusão que não queria mais, de tanta incomodação que era. Então esse é o mundo que a gente tá vivendo hoje, sabe? As pessoas, elas
não se enxergam mais como são. Elas não, né? Para as mulheres que têm filhos, eu sempre falo, hoje eu até me intitulo como sexóloga materna, por justamente olhar para a sexualidade das mães. Isso foi até uma sugestão de uma professora minha da especialização, porque ela disse, Gabi, alguém tem que se direcionar para as mães praticamente se tornam assexuadas, assim, simplesmente por serem mães, né? Sim. E, durante muito tempo, nossa, né, da maternidade. E quando as pessoas leem no meu perfil, isso chama a atenção das pessoas, porque muita gente fala, sexóloga materna, mas o quê? O que tem a ver a sexualidade com as mães? Só na pergunta tu já vê, né? Então, assim, é muito complexo, sabe? As pessoas, de fato, elas se esquecem, o corpo foi casa. Um outro ser humano habitou. E não tem como você viver um processo como esse e não querer marca alguma. Não tô dizendo que você tem que amar estrias, né? Não tô querendo romantizar um processo que eu sei que não é romântico. Mas eu tô aqui te convidando, pelo menos, a olhar com esse olhar de amor. E, claro, ficar só reclamando também não vai te tirar desse processo. Então, faça, né? Aqui no consultório eu estimulo muito. Faça o que tem que ser feito. Ah, não, mas cirurgia plástica é 50 mil. Você já foi? Não, nunca fui. Então, você vai lá, você consulta mais de uma pessoa, pega uma opinião. E, às vezes, é a metade do valor que a pessoa está imaginando. Então, assim, as pessoas também, às vezes, reclamam muito, mas não fazem nada para mudar, né? Então, quando vem um casal, por exemplo, e a autoestima, a sexualidade do casal tá ruim, e a mulher, por um processo da gestação, ficou com barriga de babado, e a gente sabe que é uma barriga que não vai sair com alimentação, atividade física, é um processo cirúrgico. E aí eu falo para essa mulher, tá, e que tal um processo cirúrgico? Ele já fala, não precisa, ela é linda do jeito que ela é. Eu falei, olha, o mundo precisa de mais homens como você. Só que, não me leva a mal, mas o seu olhar não é o suficiente para ela. Né? É lindo, é romântico, é maravilhoso, por mais homens, né, que enxerguem as mulheres dessa forma. Mas ela não consegue se ver dessa forma. Então, o que ela sente e a forma como ela vê é importante. Então, que tal passar, né, num cirurgião, ver o preço, pelo menos, parcela, enfim, faz o que tiver que fazer. E a maioria, assim, acaba catando, vê que não era tudo aquilo, faz e volta com a sexualidade restaurada sem nem precisar mais de terapia. Às vezes é um único fator que muda os outros. Só que, por exemplo, meu peito, eu tenho vontade de fazer. Meu Deus, depois de, né, amamentar 3, a lei da gravidade, ela sobe. Né? Tudo que um dia sobe, cai, né? Só que eu tô num processo que financeiramente pra mim agora não dá. Eu não posso ficar um mês sem dirigir. É muita coisa pra mim, meu peito vai ter que mexer muita coisa. E aí, o que eu faço? Nesse processo, eu sei aonde eu quero chegar, estou guardando dinheiro pra isso, mas eu tô aqui. Eu aceito. Ô, Gabi, e não tem outro caminho. E uma coisa também bem importante da gente trazer aqui, às vezes até a própria permissão do processo. Sim. Né? A mulher, às vezes, ela não se permite ter aquele corpo que ela, o corpo, ou a estrutura, ou se ver no espelho, ou com uma roupa que seja. Eu, queria tanto, mas aquilo ali não dá pra mim. Ah, não, mas não fica legal pra mim. Mas nem tentou. Você nem colocou pra fora a sua expressão. E eu acho que o se permitir também entra dentro do processo de que, tipo assim, hoje a moda, ela tá muito circular, né? Então, por exemplo, há um tempo atrás, quando você queria usar uma lingerie sexy, era um padrão. Era fio do lado, era fio atrás, era isso. E aí, tipo assim, eu brinco até nas palestras, se eu for botar um fio do lado, eu não acho nunca mais, né? Então, assim, tem coisas, tudo é lícito, né? Tá na Bíblia. Mas nem tudo me convém. Então, assim, se eu quero ser sexy, eu pego uma calcinha mais larga do lado, fio atrás. Eu não tenho ninguém. Agora, essa frase, ela cabe muito bem. Ninguém é obrigada a nada, de fato, né? Eu não sou obrigada a me sentir sexy dentro daquele padrão que muitas vezes eu mesmo julgo que é o que tem que ser. Exatamente. E da onde que vem esse padrão? Pornografia. Infelizmente, gente, a pornografia hoje ela alimenta, né, um mercado horroroso, né, que não vou entrar nesse mérito, mas a maioria não teve educação sexual, mas foi educado na pornografia. Então lá nós temos corpos esculturais, pessoas que são atrizes, elas não são pessoas comuns, são pessoas que vivem para isso. Então são pessoas que fazem cirurgia plástica já com esse intuito, são pessoas que trabalham com a venda, né, com a promoção do próprio corpo. Então nós, seres humanos mortais, não podemos nos comparar àquilo. Aquilo é um recorte muito específico. Se tu vai ler sobre até, é horrível. A maioria das atrizes que hoje já não estão mais, né, nesse mundo, elas falam que é horrível. Elas são, assim, tratadas de uma forma totalmente inadequada, não como ser humano. Elas usam, né, drogas, elas... Ai, gente, é um lugar, assim...
Parece muito bonito, mas nós não podemos esquecer que é um filme, aquilo não é um recorte. Hoje, quando eu atendo alguns casais, o grande problema é esse. O homem quer viver o que está no filme numa vida real, mas a vida real e o filme, ela tem um abismo entre os dois. Então, as mulheres hoje, por exemplo, eu sempre dou esse exercício, tá? A gente trabalha várias coisas da autoestima e uma delas é ir numa loja de lingerie, provar, ver como você se sente. Não estava bem, não foi legal aquele dia, então não compra nada. Esse negócio de ter que fazer, a gente vem com essa carga, né? Parece que sempre tem que. Não, tem que nada. Né? Eu até com aqui as receitas, né, Gabi? Aqui no consultório tem até um hobby de renda, que às vezes a minha sugestão é essa. Mete um hobby de renda sem nada por baixo, não te preocupa com calcinha. Se colocar uma calcinha te traz tanta tristeza, né? Se te deixa tão mal de olhar no espelho, bota um hobby de renda. Se sinta bonita pra você, não é para o outro. Acho que o grande problema é esse. A gente tá sempre querendo se arrumar pro outro, se vestir pro outro e tá sexy pro outro, mas sempre com um padrão, né? Vindo de algum lugar. Então, assim, essa questão da autoestima, ela é um convite mesmo, né? Porque não tem a ver só com o que eu vejo no espelho, mas tem a ver com quem eu sou. E quando a gente entende isso, e infelizmente só a maturidade traz isso, né? Às vezes brinco, eu queria ter o corpinho de 20 com a cabecinha de 40 que eu tenho hoje. Ai, nossa, seria ótimo. Ô, Gabi, essa é a próxima pergunta. Teve alguma parte que seja simbólica, ou do seu corpo, ou emocional, enfim, sua, que você só aprendeu a amar com a maturidade? Ah, com certeza o peito foi esse lugar. O que aconteceu? Depois de ter a terceira filha, eu seguia muitos perfis, né, de receitinha fitness, né, porque entre o meu primeiro filho e as duas, que as duas têm 1 ano e 3 só de diferença, foram 7 anos. E aí, nesse meio tempo, eu descobri que eu sou cardíaca, pré-diabética, eu descobri um monte de coisa, assim, né, relacionadas à saúde. Então, eu comecei a me exercitar, eu comecei a mudar a alimentação, e aí, nesse processo, eu comecei a seguir muitas pessoas. Tem um monte de gente que faz receitinha, que é rápida, prática, né? Só que quando eu ganhei a Helena, depois da terceira gestação, o corpo mudou muito. E com 2 gestações seguidas, meu Deus, eu senti bastante. E aí, o que aconteceu? Eu olhava aquelas barrigas, né, chapadas, aqueles peitos bonitos, e eu olhava pra mim, meu Deus, nunca mais na minha vida, né? Pensava comigo, nunca me arrependi da maternidade, mas eu me diminuía. Só que como eu já falava sobre autoestima, numa vez, acho que eu propus pro meu marido pra gente fazer no escuro, e ele falou, hã? Que é isso? Aí eu falei, ah, não, né? Melhor. Aí ele falou, ué, trocaram a minha mulher. E aí eu falei, ai, gato, meu peito tá muito feio, a minha barriga até já tava assim um pouco melhor, mas ainda tava meio gelatinosa, né? Mas a barriga hoje não me incomoda, o que me incomoda mesmo é o peito. E aí ele assim, ué, cadê aquela mulher que fala sobre autoestima, aceitar os processos? Ele assim, quem tu tá seguindo na rede social? Eu vejo assim que ele foi usado por Deus, mas que não é qualquer homem que tem assim, né, essa... E aí eu falei, ai, nada demais, as pessoas que eu sempre seguia. E aí, só que aquilo ficou na minha cabeça, sabe? E aí no outro dia eu comecei a olhar e comecei a ver que a metade do meu Instagram era isso. E aí, gente, que fique claro, não tem a ver com quem posta. Porque as pessoas adoram perder a saúde mental com isso, né? Ai, porque fulana só falta ficar pelada no Instagram. Ai, porque ciclana vai treinar. Meu Deus, gente, o Instagram da pessoa, ela posta o que ela quiser. Tem a ver com eu olhar pro Instagram da fulana e eu me diminuir, que era o que eu estava vivendo. Então, eu fiz uma limpa. E assim, muita gente depois, acho que de um tempo até algumas pessoas eu voltei a seguir, e deixando claro, né, que aqui o foco é você olhar para si mesma, e se tem algo que vale ouro, hoje em dia é a saúde mental. É verdade. Nós não podemos comprar. Eu até falo nas palestras, quando eu quero enfatizar a saúde mental, eu uso o exemplo de que a saúde física, você repousa, você toma um medicamento, você faz uma fisioterapia, na maioria dos processos você melhora. Agora, a saúde mental, eu conheço pessoas que não se cuidaram e nunca mais foram as mesmas. Então, a gente precisa entender o quanto isso é sério, né? Então, ter esse olhar de amor consigo mesma não é fútil, não é... Ai, fica agora só pensando em autoestima, ai, não tem mais o que fazer, não. Tá começando um grande processo, né? É um processo que é interno, eu sempre digo que é uma reforma, né? E é uma baita reforma. Só quem pegou uma casa aí, assim, meio velha, que precisou fazer algumas coisas, sabe o quanto reformar é difícil. Porque a estrutura de fora já está pronta, mas você precisa mexer por dentro. Então, é sobre isso, é sobre a gente entender que o olhar para si mesma é um olhar que vai ser para o resto da vida. Tô irritada? Por que eu tô irritado? Não quero me olhar no espelho hoje? Por que eu não quero me olhar, né? Lembrar que cada vez que você vai pro espelho que algo pula para você, nossa, que feia, que velha, que gorda, é a voz da sua própria cabeça, porque o espelho é um pedaço de vidro. Então, se você tá falando isso para você mesma deve se silenciar. Eu fiz uma vez
um curso sobre autoestima que a mulher ela era assim muito louca. Mas enfim, né, na loucura dela, ela ensinou grandes lições. Ela dizia que a gente tinha que parar na frente do espelho e dizer, tu é linda, tu é maravilhosa, e todo mundo fazendo exercício, e eu pensando, ai meu Deus, que coisa mais ridícula, né? O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo? E aí ela veio e ela parou bem atrás de mim, eu não vi, e todo mundo vendo morto de rir, né? E aí ela assim, por que a senhora não está falando as frases? Aí eu falei, porque eu acho isso uma tremenda bobagem. Aí ficou aquele silêncio assim. Aí ela assim, bobagem? Olhar pra si mesma é uma bobagem? Aí eu falei, não é uma bobagem olhar pra si, mas ficar falando isso pro espelho, se eu não estou vendo isso, eu vejo como uma bobagem. E aí ela começou aí foi onde ela pegou esse gancho de que o espelho não te fala coisas, quem fala é a sua mente. E aí ela falou, cada vez que você acorda, por exemplo, né, com a cara toda amassada, que o espelho diz, né, me dê 5 minutos, que eu vou rebocar que tu vai ver quem é que tá acabada. Aí eu falei, não, aí mudou a percepção, porque aí eu estou dizendo algo que eu posso fazer para transformar. E aí hoje eu uso a parte B da história, né? Então eu sempre estimulo as pessoas. Acordou, né? Meio com a cara amassada, meio coisa. Tem algo que a minha mãe fala desde que eu tinha, acho que uns 10 anos. Filha, ninguém precisa ver o que não está bom. Minha mãe sempre falava isso. Eu dizia, que coisa mais chata, que a mãe fica falando isso? Hoje eu entendo. Ela estava se expressando no sentido, tá meio inchada porque vai menstruar, por que tu vai botar um vestido justo? Gabi, mas eu já liguei botando dane-se, não quero nem saber, ninguém tem nada a ver com isso, ok? Tá tudo bem, tudo certo. Agora, se alguém fizer algum comentário, mata no peito também, então. Que as pessoas não têm filtro hoje. Não. Então, se você quer cuidar da sua saúde mental, cuide de você primeiro. Não, eu não tô nem aí, eu tenho uma amiga que é assim. Ela diz que a mãe dela vive falando pra ela colocar cinta e nananã, e ela se incomoda, se irrita num grau com a mãe. Falei, amiga, deixa ela falar. Na percepção dela, ela disse, porque eu vou botar o quê? A cinta pros outros? Porque o meu marido, ele vem em casa. Falei, pois é, mas quando tu olha, tu gosta? Ela assim, eu não ligo. Eu falei, então é sobre isso. Cada um sabe. O que aquilo representa pra si, mas importa muito. Sim. Porque quando vem de fora, você precisa ter base. Uhum. E é sobre isso. Sim. E aí, se você tá bem nesse processo, se você não se importa, tudo certo. Agora, a gente sabe que, infelizmente, a maioria das pessoas, além de se importar, elas não medem a língua quando elas vão falar, né? Então, por exemplo, eu já estive em rodas e eu fico extremamente chateada, porque sempre parte de mulher, né? E aí eu fico pensando, cara, será que a pessoa não tem o mínimo de empatia de pensar que se esse comentário fosse com ela, como ela se sentiria? Estava eu e uma amiga numa roda e a gente tinha filho assim de uns 6, 7 meses. E a outra, nossa colega, o filho já tinha 1 ano e meio. E aí chegou uma quarta pessoa na roda e aí a pessoa olhou pra nós e falou assim, nossa, fulana, teu bebê é maior que o delas e tu ainda nem voltou pro teu corpo, né? Cara, sabe aquela frase, assim, totalmente desnecessária? Aí, assim, né? Não me amem menos por isso, eu não costumo fazer isso, tá, gente? Mas nesse dia eu não me aguentei, acho que eu já não tava muito boa da cabeça. Eu olhei pra ela e falei, pois é, né, amiga? Que coisa, né? E tu que nem teve filho ainda. E pronto. Pronto, morreu o assunto. É tipo assim, foi o espalha-bolinho, né? Mas é o tipo de coisa que as pessoas que fazem comentários assim desnecessários, se algum dia alguém der uma resposta, né, botando a pessoa no lugar dela, eu tenho certeza que essa pessoa não fala mais. Como diz essa não brinca mais. Isso. Porque as pessoas que fazem isso, nunca ninguém, é a mesma coisa, né, quando alguém, por exemplo, tem o hábito, quando passa por uma construção, quando eu passar por uma construção, alguém fizer qualquer coisa, vocês já vão saber o meu segredo. Quando você passa por uma construção e o homem fala, gostosa, não sei o quê, eu respondo. Porque os caras que fazem isso, eles não esperam a resposta. Esses dias eu passei por uma construção e aí um cara falou, ela era gostosa. Eu falei, desce aqui. Eu quero ver o que tu faz. Meu Deus, tu não tem noção. Ele correu, ele foi dando passo pra trás, assim, acho que ele caiu. Depois ele caiu, que eu não vi mais. E os amigos dele começaram numa gritaçada, tudo. Por quê? Porque as pessoas que elas fazem isso, elas se sentem muito poderosas, elas intimidam. É a mesma coisa, né? Pela rede social não dá pra ter muito parâmetro, porque lá todo mundo é muito forte, é muito poderoso. Porque tá atrás, tá se escondendo. Agora, no cara a cara, quando tu enfrenta alguém que tem essa barda, né? Essa mania de falar, principalmente comentários desnecessários. Nossa, tá grávida, nossa, não sei o quê. Se você volta uma resposta, já aconteceu. Não só comigo, mas em outras rodas que eu estava e outras pessoas responderam. A pessoa fica estarrecida. Ela não sabe o que faz. Eu digo que é um aprendizado. Porque aquilo,
sempre você levar consciência para a pessoa que não tem. E é muito difícil para quem não tem filtro. Às vezes você tem que baixar a linguagem. E é aquilo ali. É na linguagem daquela pessoa. Sim. Sabiamente, conscientemente você fazer isso. Depois eu fiquei me sentindo culpada. Óbvio, né, gente? Preciso confessar meu pecado. Fiquei me sentindo extrema... Não da construção, não, tá? Da moça lá da roda, Sim. né? Fiquei me sentindo culpada. Que pensei, ai, meu Deus do céu, no fim, fiz igual a ela, né? Mas depois eu até chamei ela e conversei e tal. E falei o meu ponto de vista e tal. E disse, olha, é muito chato, porque tu não tem filho ainda. Tu não sabe o sofrimento que é pra maioria das mulheres não conseguir mais voltar. E o nosso corpo nunca mais é o mesmo. Então, assim, eu poderia até ter explicado, mas assim como ela tava, né? E eu olhei pra minha amiga, e essa amiga é uma amiga muito preciosa. E aí eu vi a boca dela tremendo. Ah, eu fiquei com sangue nos olhos, nem pensei nem. Porque quando tu vê alguém que tu ama sofrendo por uma fala desnecessária... Sim. Então, assim, hoje, né, nas palestras eu sempre falo pras mulheres. Se você não tem nada de bom pra falar, fala. Ah, por exemplo, a pessoa, né, e isso é tão engraçado, sabe por quê? Porque quando a gente fala esse tipo de comentário, como por exemplo, a pessoa tá grávida, aproveita pra transar. A pessoa tá falando muito mais sobre ela do que sobre os outros. Então hoje, quando eu atendo, por exemplo, um casal que vai casar, eu sempre digo, tudo que vocês ouvirem de ruim sobre o casamento, as pessoas estão falando sobre elas. Aproveita pra transar, aproveita pra comer. Quem ficou sem comer foi a pessoa. Quem não transa até hoje é a pessoa, não tem nada a ver com você. Se você não der ouvidos a isso, né, o que é uma crença? É uma mentira que a gente acreditou e falou tanto para nós mesmos que se tornou uma verdade. Então, se você de fato acreditar nisso, vai se tornar uma verdade para você. Então, quando uma pessoa vem perguntando, quantos quilos tu engordou? Ela tá falando sobre ela. Ela deve ter engordado horrores, sofre com isso até hoje, e aí é obrigada a perguntar para os outros quantos quilos as pessoas engordaram. Né? Perguntou se já voltou pro corpo. O que isso vai mudar na vida da pessoa? Perguntar pra uma mulher que teve filho se ela já voltou pro corpo dela, né? Tipo, eu sempre digo, se tu quer acrescentar algo, ó, tá grávida, né? Deixa eu te dar uma dica. Pra mim, né, Gabriela, quando me perguntam qual a dica que tu dá, Gabi? Cara, se tu conhecer alguém que faz comida boa, compra as coisas, vê se a pessoa pode fazer pra ti umas marmitinhas, guarda no congelador, porque uma hora ou outra tu vai precisar de uma comida e tu não vai ter tempo pra fazer, tu não vai conseguir, tu vai estar ali amamentando o tempo todo. Se aparecer alguém na tua casa que se oferecer, ser besta. Se a pessoa tá oferecendo é porque ela pode. Aceita. Então eu sempre dou conselhos mediante o quê? Que foram bons pra mim. Sim. Vou visitar uma puérpera? Leva um bolinho, leva alguma coisa. A minha última filha, meu Deus, teve gente que chegou na minha casa pra me visitar e perguntou se eu não tinha um café. Se alguém me contasse, eu ia dizer, não, não é possível. Sim, mas aconteceu comigo. Não vai ter um cafezinho, não fizesse nada. Eu com 3 filhos. Mas isso é muito comum. Então, assim, nunca vai visitar, né, uma mulher que teve filho sem avisar. Espere pelo menos 2 meses, não se enfie na casa de ninguém com dias. A pessoa já tá vivendo um processo, e falo isso por mim, mesmo sendo terceiro, né? Aí você tem que lidar com filhos menores, com as suas emoções. Tem coisas que eu particularmente não entendo. Sendo mulher, alguém que já viveu esse processo, não conseguir. Aí a gente vê que as pessoas passam por todos os processos da vida e tem gente que não se permite aprender. Não é possível. Não é possível. Como que você lida com isso? Internamente, então, isso te incomoda muito? Eu tenho TDAH, né? Acho que eu tô percebendo. Então, assim, eu sou uma pessoa impulsiva. Então, a maturidade me trouxe o quê? Respire e não pira. E se for preciso, eu saio de cena, eu vou pro carro, vou embora mais cedo. Hoje, a maturidade me trouxe isso. Tá te incomodando? Sai fora. É pra tudo, tá? Pra tudo. É pra amizade, é pra ambiente, é pra mesas que eu sento. Tá me incomodando? Tchau. Mas, assim, na vida como um todo, é bem desafiador eu conseguir me calar. Porque eu sei que muitas vezes uma única fala, ela pode impactar e mudar a vida das pessoas, mas eu entendo hoje que as pessoas estão cada vez menos abertas à mudança. É verdade. Então o silêncio ele acaba sendo, sim. E aí o silêncio acaba sendo, aí eu pego aquela situação e às vezes vou para um story ou faço um post que pode gerar uma reflexão para outras pessoas, sem falar a situação, sem falar quem foi. Legal, você canaliza. Sim. Eu levo para um outro ambiente, para um outro lugar, que quem sabe as pessoas aproveitem numa forma de informação e consigam, né, transformar algo. Muito bom. Nossa, maravilhoso isso. Maturidade. E acho que dá uma paz, né? Dá, porque de uma certa forma eu estou, né, colocando para fora. E assim, hoje, se tem algo que eu amo é ensinar e falar sobre determinados assuntos, principalmente, né, quando se trata de sexualidade. Mas a maternidade está enraizada em mim, né, por ser mãe de 3, então
tudo que envolve esses processos, com certeza eu abstraio, assim, ou acabo absorvendo mais do que eu gostaria, né? E, enfim. Muito bom, Gabi. Então, fechamos o nosso primeiro bloco com um toquezinho leve de humor, pra gente fechar aqui. Se a sua autoestima tivesse o nome de uma diva musical, Ai, meu Deus. qual seria? Não consigo pensar em nada agora. Não vem nada? Algum símbolo que represente, então? Acho que o próprio espelho representa a autoestima. Não tem problemas, já tive. Hoje não Já tenho teve, mais. Gabi? Já tive. Eu fui uma adolescente bem complexada. Nós morávamos num seminário e boa parte das meninas que estavam lá já tinham, assim, né, aquela estrutura de cintura, quadril, bunda, e eu não tinha nada. Até 18 anos eu era reta na frente e atrás. E comentários das pessoas, das amigas, às vezes riam, né? Adolescente é normal, ria uma da outra, falar, tal. Hoje é bullying, né? Hoje tem nome, né? Mas na nossa época era uma coisa assim... Eu não via isso como tão ruim como é hoje, assim. Não comigo, pelo menos. E só que isso dentro de mim me fez muito mal, olhando pra trás depois que eu percebi o impacto que tudo isso teve. Então, eu não curtia muito espelho. Eu olhava e tal, mas era algo rápido, não tinha esse prazer de ficar, olhar. E hoje, assim, a autoestima pra mim, por que eu acho que eu representaria o espelho? Porque é através do espelho que eu vejo que eu posso fazer mais por mim. Então, por exemplo, ter esse olhar de... hoje eu não tô muito bem emocionalmente, então a minha vontade era botar um preto. Não, eu vou botar um colorido. Através do espelho e das roupas, da maquiagem, eu consigo me expressar, sabe? E eu acho que é algo que me representaria. Te representa. E você ouve músicas? Muito. Quando você sente aquela música que te dá um poder, assim, qual você ouve? De poder, não tem nada, assim, voltado para a autoestima. Mas eu gosto de um pagode, amiga. É mesmo? Eu gosto de um pagode. Aí dá aquela sensação gostosa? Dá, assim, eu gosto. Não, eu sou movida a música. Eu acordo ouvindo música, eu durmo ouvindo música, é o dia inteiro, é no carro. Eu gosto muito de ouvir música. Quem convive comigo sabe. Mas como são músicas cristãs, elas não têm muito esse impacto, assim, da autoestima, né? Não tem muitas músicas voltadas. Não sente, assim? Eu sinto, mulher. Não. Às vezes acordo, coloco aquilo vai gerando uma... Não, gera coisa boa, mas não teria uma música que representasse. Específica. Sim, né? Tá. Tipo, quando tu falou de música, eu pensei, mas não, essa não, né? Aos olhos do pai, você é uma obra-prima. Não, né? Não é uma diva, né? Uma coisa assim, mas enfim, a música faz muito bem, né? Eu acho que eu recomendaria para todas as pessoas que sabem que acordam assim meio para baixo, colocar uma música. Eu acho que ela tem esse poder, não é à toa que hoje a musicalização ela é usada até em terapias, né? O poder que a música tem, né? Eu conto sempre assim, o meu filho hoje ele toca violão e teclado. E era muito engraçado porque na gestação, meu marido toca violão, e aí na gestação ele podia estar em qualquer lugar da casa. Quando ele dava o primeiro acorde do violão, a impressão que eu tinha assim, que o Henrique ia sair pelo meu umbigo, assim, de tanto que ele se mexia. E aí eu sempre falava pro Ricardo, olha o poder que a música tem, né? Ele ainda tá aqui dentro e ele parece assim que ele quer sair pra tocar junto contigo, né? E dito e feito, né? Hoje o Henrique é extremamente musical, mas eu acredito muito que a música tem esse poder, sim. E já teve algum arrependimento de look? Ai, com certeza. Tem algum marcante, assim, que você lembra que foi... Arrependimento, assim... Tipo assim, que eu fosse te explicar, não. Mas às vezes quando eu olho algumas fotos, né? Tipo, blusa neon, roupa, às vezes amarelo claro, eu sendo branca desse jeito, né? Então, assim, olha na foto, meu Deus, parece um pintinho amarelinho, né? Coisas assim nesse sentido, sabe? Mas, enfim... Meu vestido dos 15 anos foi azul. Algumas pessoas, quando vê foto, me questionam, meu Deus, mas azul, por que azul, né? Justamente porque eu queria ser diferente, né? Então, eu usei muitas roupas diferentes, mas, assim, algumas que, claro, hoje eu faria diferente, mas é aquela coisa, como que a gente quer ter a maturidade de hoje com a idade que tinha, né? Então, assim, não me arrependo do meu vestido de noiva, as datas marcantes, assim, né? Sim. Não faria outro, casaria com o mesmo. De repente com mais rodado ainda, com mais brilho ainda, né? Mas enfim, há 19 anos atrás, né?
vestido de 15 anos mesmo sendo azul, não me arrependo, porque na verdade ele tinha a identidade que eu queria naquele momento, né? Então, com certeza, olhando as fotos hoje, né, eu usaria outras coisas, mas arrependimento acho que é uma palavra muito forte, assim. Trocaria, né? Mas... Tá, mas não teve nada assim que você lembre também que tenha sido muito marcante na sua... Não. Tá bom. Então fechamos o nosso primeiro bloco e agora seguimos para o segundo bloco, que é sobre comer. Ai, meu Deus. Nós vamos falar sobre sabores, prazeres simples, memórias afetivas, ancestralidade e autocuidado. Bora lá? Bora. Qual comida te transporta direto para a infância? Assim? Nossa, bolinho de chuva da minha avó. Ai, que delícia. Eu fui criada pelos meus avós. E o amor da minha vida faleceu faz 1 ano e meio, que é meu avô, né? E quando ele adoeceu, eu desenvolvi compulsão alimentar. E na terapia eu acabei descobrindo, né? Meu pai faleceu, eu tinha 7 anos. E antes disso, meu avô já tinha assumido esse lugar, porque meus pais se separaram, eu tinha 1 ano e 7 só. E aí, quando eu tinha 7, o pai faleceu, eu fui no velório, mas o meu avô, tu vê, eu não lembrava nada disso. Na terapia, conversando, que as coisas foram, né, sendo resgatadas. E aí, todo mundo foi pro enterro, meu avô não deixou eu ir. Meu avô foi comigo andar de cavalo e depois me levou pra comer um pastel com caldo de cana. Nossa, que... E aí, tipo assim, eu não fechei um ciclo. E aí, quando meu avô adoeceu, é como se eu quisesse voltar em algo que eu não vivi. E eu já matei meu avô antes da hora, porque o sofrimento que eu tava é como se meu avô tivesse morrido. E ele só estava doente, né? Acabou falecendo depois. E na terapia ficou muito evidente que tudo era a mesa com o meu avô. O tempo de mesa e comer era algo muito importante para o meu avô, né? E para mim. Tanto que, assim, todas as memórias que eu tenho da infância, eu tenho memórias com a minha mãe, mas boa parte é com meu avô e a minha avó. Então, assim, se eu me recordo, a minha mãe, te amo, né? Tu sabes que tu és maravilhosa, mas... né? Na cozinha nem tanto. Então, assim, todas as memórias, ela já tá bem resolvida com isso. Mas todas as memórias que eu tenho de comida são da minha avó. Eu não tenho da minha mãe. E a mãe cozinhava pra mim também, né? Foi uma fase ali que a minha avó ficou mais, né? E a minha mãe trabalhava muito e estudava. Imagina, minha mãe engravidou de mim com 19 anos, né? Era muito nova, separou com 21. Então, a minha avó assumiu isso enfim, mas hoje... eu fico extremamente triste com histórias de pessoas que não gostam dos avós. Eu ouço muitas histórias, mas meu Deus, eu sou apaixonada. Hoje ficou só a minha avó, né? Mas assim, minha avó é o alicerce da família, assim, elétrica, a gente sabe de onde que veio a nossa hiperatividade, né? Tem 86 anos, se você chegar lá, ela tá agora lavando roupa e fazendo coisa, e ela até dorme o soninho dela depois do almoço, mas se queixa ainda de dormir, porque tipo assim, ai meu Deus, fiquei meio tonta, eu tive que dormir. Aí eu falei, meu Deus, né, vó? A gente como fica tonta, né? Quem dirá a avó, né? Mas assim, tem bastante saúde, graças a Deus, e enfim, assim, a comida pra mim hoje, ela tem total relação com esse afeto, com esse quê de coisas boas, né? Eu até falo, quando eu falo sobre despertar a melhor versão das mulheres nas palestras, eu tenho um slide falando sobre o sabor de afeto, que algumas pessoas deixam, né? E eu me esforço para não me emocionar, porque tem gente que tem o avô ainda presente e vivo e não vai ver, e às vezes, eu não vou lá na minha avó faz uma comida arada, eu não quero engordar, às vezes por coisas tão pequenas, né? Você pode ir lá e não precisa comer, né, tudo que tem na mesa, né? Você pode estar lá pelo tempo de qualidade, não pela comida. A comida, ela é só uma desculpa, né? A comida da minha avó é maravilhosa, mas na verdade é o tempo com ela que é mais maravilhoso ainda, né? Então eu sempre falo sobre isso, porque eu daria tudo para ter mais um cafezinho com ele. Seria muito especial, mas enfim. Foi e agora ficam só as lembranças, né? E é muito bom poder ter lembranças boas para recordar, né? Do meu pai tenho algumas, mas não chegam nem perto das que eu tenho com o vô. Enfim, ele foi incrível. Que lindo. Um beijo para minha avó. Pro meu avô também. Pra avó Maria, que eu vou lá e ela tá sempre guardando uma polentinha. Ai, o delícia. Vô guarda a polenta. Coisa boa. É aquele afeto do estômago. Isso é muito coisa de não, vó e de vó, né? É coisa de vó. E é maravilhoso a gente poder viver isso, né? Uma das coisas de ter aqui é porque eu vivo exatamente isso, assim.
o comer afetivo. Sim. O Gabi, e é interessante quando você fala sobre esse processo, né, de ter entendido de onde veio essa relação com a comida. Como que foi o seu processo de ressignificar esse olhar para a comida, né? Porque é um ressignificado, apesar de que ele acompanha, né? Eu acho que não existe uma cura, existe uma consciência sobre o processo. A compulsão alimentar, infelizmente, não tem cura, só tem tratamento. E assim, de fato, que as pessoas que eu gostaria que todo mundo entendesse, eu falo muito que Deus é muito generoso comigo, porque apesar de passar por processos difíceis, eu creio assim muito que Deus me permite passar pela voz que eu tenho e para poder levar a informação para as pessoas. Eu falar de compulsão alimentar por aquilo que eu tinha lido e ouvido era uma coisa. Agora, eu falar de compulsão alimentar por aquilo que eu vivo é totalmente diferente. Então, tu não tem noção. Eu não posso dar diagnóstico, eu sempre falo para as pessoas buscarem, né, uma ajuda médica, mas a quantidade de pessoas que eu já ajudei, né, a pessoa enxergar que comer as emoções não é normal. A gente não come a comida, a gente come as nossas emoções. Então, desde que eu tive o diagnóstico, eu passei a ter um outro olhar. E quando eu abri isso na rede social, eu fui julgada por muitas pessoas, né? Como que você tem coragem de abrir algo assim, uma vulnerabilidade como essa, a gente não fala para as pessoas, né? Cara, eu tava 10 quilos a mais, não tinha como as pessoas não verem, né? Só não via quem não queria, né? E eu estava triste, né? Eu acho que assim, eu escondia muito bem na rede social, mas a minha aparência, ela não negava o que eu estava vivendo, deixando claro que não tem só a ver com peso, mas no meu caso teve a ver com saúde. Meu colesterol foi para 800, a minha glicemia 125, eu já era pré-diabética. Meu corpo começou a gritar, eu entrei em colapso. E aí foi onde eu percebi, não, realmente eu tô doente, né? E eu fugia da atividade física, e sendo que eu amo, eu pratico ela desde que eu descobri o problema cardíaco, há mais de 10 anos. Então, assim, a gente começa a fugir de processos que a gente já fazia, que era uma rotina, numa forma de, além de comer as emoções, comer tudo que pode, de alguma forma, fazer bem para mim, né? A compulsão alimentar, hoje eu enxergo ela, a palavra é forte, mas é uma automutilação. É uma forma, assim, não vou dizer suicídio, porque é mais forte ainda, mas é uma forma de, tipo assim, não quero olhar pra mim, não quero que ninguém olhe também, sabe? E o meu médico, né, o meu nutrólogo, ele foi usado por Deus, assim, num story, ele falou, o que tá acontecendo? Eu, nada, tá tudo bem, tudo certo. Atividade física eu sempre faço de manhã, né, já criei essa rotina. E eu comecei a marcar paciente 8 horas da manhã. Numa forma de, tipo assim, não quero mais, né, tipo, deu, pra mim deu. Ah, não tô mais conseguindo ir, não. Tu vai cancelar o paciente de amanhã e eu quero que tu venha aqui no consultório. Porque a nossa relação já passou, assim, de médico pra amizade mesmo, né? E aí eu cheguei lá e aí ele falou, tu não tá bem? Eu falei, não, tô ótima. Não, tu não tá bem. E eu quero que tu faça esses exames. E aí quando eu fui fazer, veio a bomba, né? E aí nem eu imaginava que tava daquele jeito, né? E aí a gente começou, eu tive que fazer tratamento para compulsão, com medicamento, fui para terapia, acompanhada por ele, com nutricionista, e aí fui para todos os lados que eu precisava ir, assim. O processo não é fácil, não é porque, assim, tudo cai na comida. Então, se eu tô feliz, eu quero comer, se eu tô triste, eu quero comer, se eu vejo alguém comendo, eu quero comer. Eu dizia pra psicóloga que a sensação que eu tinha é que o meu estômago, ele era um buraco sem fundo. Porque eu poderia sentar com 10 pessoas numa mesa pra tomar café, tipo, 10 horas a cada uma hora, e eu comeria com as 10 pessoas tranquilamente. Assim, eu não consigo nem te explicar o que é isso. É assim, é um negócio muito louco. E a gente sabe que o estômago, ele é muscular, né? Então, automaticamente, tu vai aumentando tudo isso. E foi um processo doloroso, porque tu tem que fazer escolhas. Aí eu comecei, né, através da terapia, me questionar, será que eu preciso comer isso? Alguns exercícios que são muito simples, mas que fizeram toda a diferença. Voltar à atividade física, eu já tinha uma rotina de diária, eu tive que voltar para só 2 vezes, já era um peso, era um saco, né? Então, claro, aí veio junto o diagnóstico do TDAH, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele traz com ele uma propensão maior à questão de vícios, né? Então, o vício em comida, que é, né, a compulsão alimentar, não deixa de ser também algo totalmente relacionado ao diagnóstico. Então, eu já fiz tratamento para os dois paralelamente e hoje estou teoricamente em remissão, né? Eu recebi alta da terapia em relação à compulsão alimentar. Agora eu tô em outro extremo. Fazem 5 meses que eu tive diagnóstico de intolerante ao glúten. E aí agora, assim, eu sinto muita dor de estômago, né? Eu comecei com uma anemia muito grave, ninguém descobria, a gente foi descobrir, era o glúten.
Aí agora eu tenho, assim, como é que eu vou te dizer? Agora eu meio que tô perdendo o prazer pela comida, porque as coisas que eu gostava muito eu não posso comer mais. Sim. Então agora eu saí do 8 para 80, né? Mais ou menos, né? Porque eu já tava em remissão da questão da compulsão, né? Mas, enfim, são as fases, os processos. Mas hoje eu entendo, assim, que bom que a intolerância é horrível, né? Mas que bom que ela veio agora, porque se ela viesse na compulsão, eu não sei o que seria de mim. Né, de fato, as coisas elas acontecem e também a mesma coisa, a intolerância ao glúten eu tenho ajudado muitas pessoas a entenderem, né, que tem determinadas manifestações que acontecem conosco que não são normais, né, a pessoa às vezes fica uma semana sem ir no banheiro, a mulher tem ação de progesterona e estrogênio, fica sem ir no banheiro mesmo, não gente, não. Né, você ter uma anemia, hoje em dia tá todo mundo meio anêmico mesmo, não, a gente precisa entender que o nosso corpo, ele fala, né, e se você não prestar atenção aos sinais, não vai falar através de sinais e sintomas, mas vai falar através de uma doença, né? Então, é bem sério. A intolerância, ela tem o CID, é uma doença, né? É um transtorno. E a gente precisa entender a seriedade que tudo isso tem. E respeitar, e viver cada ciclo, né? Hoje, claro, as mesas que eu sento, a maioria não tem café sem glúten, né? Mas tô aprendendo a andar com uma coisa sempre na bolsa. Tem dia, né, que é um sofrimento, choro, né? Fico com raiva, porque que ódio, né? Queria ir lá num café e comer tudo que tinha. Enfim, esses dias me deu uma maluquice, esses dias eu tô com muito desejo de comer um x-salada de um lugar aqui em Tubarão, né, que todo mundo conhece, famoso, né? Sonhei 3 noites seguidas que eu tinha comido, falei, não, vou ter que comer, vou comer, e meu marido, ai meu Deus do céu, isso não vai dar certo, Gabriel. Comi, passei mal horrores, não, pronto, agora deu, não vou comer. Né? Então, assim, às vezes a gente tem que dar uma de maluca mesmo, e enfim, assim, é entender que, as pessoas falam pra mim, tu parece muito centrada, eu sou uma pessoa como qualquer outra, erro, choro, acerto. Mas, enfim, a gente precisa entender que ter esse olhar de amor para si mesma, sabe? Sempre voltando para mim. A comida é uma coisa boa, é maravilhosa, mas agora eu tô num processo diferente. Então, a comida, ela tá tendo um outro sabor, né? Então, é sobre isso. É sobre entender as fases e os ciclos. Eu creio que Deus pode me curar? Creio. Mas eu creio também que Ele pode não querer. E tá tudo bem, né? Então, a gente tem que ir levando, respeitando, lendo, estudando. Eu acho que o conhecimento, ele é maravilhoso. A própria Bíblia fala em Oséias que o povo perece por falta de informação. Então, as pessoas precisam se atentar a ler, estudar, se informar sobre os processos, que fica tudo um pouco mais leve. E buscar outros prazeres. Exatamente. Né? Saudáveis também, que tragam esse equilíbrio. Difícil. Bem difícil. Eu tô comendo fruta, gente, olha. Olha o que uma intolerância não faz, né? Eu não comia fruta, agora Você não comia fruta, não? Só banana, mais nada. Olha. E agora... é um chamado, né, Gabi? Como? É um chamado, assim, né? Com certeza. Pra olhar... Bota chamado. Para olhar para a alimentação de um lugar... Ai, Jesus Cristo, salada ainda não... Ainda é difícil para mim. Mas enfim, Nossa. Assim... É um processo. É um processo. Pode ser que eu morra sem gostar de salada? Pode. Né? Ou pode ser que nesse processo eu comece a gostar. A questão do TDAH tem a questão com as texturas, né? Que é onde eu tenho mais dificuldade. Com a seletividade também, né? Mas, enfim, assim, eu me permito experimentar, testar, né? Nada que às vezes uma alface não joga um queijo ralado por cima e vai embora, né? Tem a versatilidade que a gente, né, vai buscando por conhecimento, vai buscando profissionais que falem, né, a mesma linguagem que você percebe, né, e por isso, a rede social, ela é boa por isso. Eu acho que nesse sentido da gente ter uma vitrine do que o profissional fala, da forma como ele, né, se posiciona é muito vantajoso, porque se você, por exemplo, como eu, né, já passou por um processo de compulsão alimentar, você não pode procurar uma nutricionista restritiva. Exatamente. Você vai cair de novo, entendeu? Então, o conhecimento, ele te traz isso, né? De você ouvir, ler, conversar, né? Com o seu médico. Então, uma nutricionista que tem, assim, né? Mais uma linha funcional, algo, né? E aí, a rede social te traz isso. Se você vê que a pessoa é assim na rede social, você já sabe que no consultório ela vai ser também. Então, tudo é o conhecimento e a permissividade. Muito bom, isso mesmo. E se tivesse um sabor que pudesse lembrar quem você é, qual seria? Essa pergunta tinha que ser feita pro meu marido. Acho que eu até já saberia o sabor dele. Mas eu... um pouquinho amargo, acho. Eu acho que seria um bolo de morango. Ai, meu Deus, meu preferido. E não tem... Pelo menos eu não achei nenhum bom sem glúten ainda. Tá, um bolo de morango. Por quê? O que ele te... Ele me remete coisas muito boas. Eu acho que, em várias fases da minha vida, muito felizes, muito boas, o morango, o bolo sempre esteve presente. Então, eu acho que... Junto, aí ele traduz.
Bom. E você tem algum ritual de comida nos dias mais caóticos, assim? Aquela comida que acalenta? Sabe, quando tá nessa coisa que você falou? Eu falo que a gente tem um monstrinho. Uhum. Existe um monstrinho interno e a gente vai organizando ele, vai cuidando dele, né? E às com vezes o monstrinho, certeza. ele vem e ele quer... Fast food, né? Com certeza. Tá. Hambúrguer, uma pizza bem boa, batata frita. É isso aí. Com certeza. Isso que acalenta. É. Muito bom. E agora com um toquezinho de humor, qual foi a coisa mais estranha que você já comeu por educação, Gabi? Ixi, olha, não sou uma pessoa boa pra responder essa pergunta, porque eu não como. Não come mesmo? Pra tu ter noção do quanto a bicha é pirracenta, minha avó diz que eu sou piolho, minha avó chama de piolho o apelido. No casamento da minha mãe, que aí, né, Deus deu uma nova pessoa pra minha mãe, uma nova história, né, que é o meu, eu não gosto de falar essa palavra padrasto, mas é um pai que Deus me deu de presente. É uma pessoa, assim, que eu acho que se meu pai tivesse vivo, teria que pedalar muito na vida pra chegar perto do que ele é. Eu não tenho dúvida do quanto ele me ama, o quanto ele cuida. Já me mandou, por exemplo, minha mãe não mandou nenhuma mensagem hoje. Ele já mandou mais 5 perguntando como é que eu tô, como é que foi a noite, o que eu vou fazer hoje. Então, assim, Deus me deu esse privilégio, né, de ter alguém muito especial ao meu lado. Fui falar dele, esqueci da pergunta. Qual foi a coisa mais estranha que você já comeu? E aí, o que aconteceu? No casamento dele, da minha mãe, Sim. Eu tinha 9 anos. E aí, a vizinha do lado, que era alguém, né, nossa conhecida, fez uma buchada, mas tem o nome, como é que é? Dobradinha. Dobradinha. Não como. Eu desmaiei na cerimônia da minha mãe, porque eu não tinha comido. E aí, naquela loucuragem, né, ninguém ia estar dando conta se eu tinha comido ou não, né? E aí eu desmaiei, caí dura, fiquei 20 minutos acordada. Porque você não tinha comido. Então, assim, esse negócio de experimentar coisa estranha não é comigo, amiga. Se eu sinto qualquer cheiro, se eu vejo, Não. Eu lembro que fígado, uma vez meu avô me deu dizendo que era um pedaço de carne. No que eu fui botar, só encostou na ponta da minha língua, eu senti que era uma coisa diferente. Pequena, a avó conta essa história, devia ter 2 anos. Não, nada estranho. Eu fiz um curso com um amigo em Garopaba e ele tem negócios, assim, fora do Brasil. E aí ele contando que uma vez ele foi na China fazer um negócio e lá você precisa comer para o negócio ser fechado. Jamais eu iria fazer um negócio num lugar como esse, não tenha dúvida. E aí ele disse que foi num lugar que tinha, assim, muitos animais diferentes, assim, né? E tinha muita cobra. E aí ele falou, qual o bicho mais bonito que tu achou aqui e tal? E ele disse que era uma cobra que era toda colorida, assim, sei lá, uma cobra diferente. Não deu, assim, uma meia hora estava a cobra num prato para ele comer. E eu falei, e tu? Ele assim, eu comi. Eu falei, Deus é pai. Não comeria. Você não come? Não como. Eu vou pedir 1000 desculpas, eu vou explicar, eu choro se for preciso. Mas não come, adorei. Não como, não. Ai, muito bom. E desastre culinário? Já teve algum? Eu sou um desastre culinário. O seu próprio? Bolo, eles crescem em pé, pescoço, mão, menos crescer em altura, né? Assim, feijão já quase explodiu uma casa por causa de uma porcaria de uma panela de pressão. Eu me viro, né? Então, assim, meus filhos sempre falam, o macarrão da mãe é maravilhoso, o estrogonofe da mãe é maravilhoso. Me viro, mas com a graça de Deus, hoje a gente tem uma pessoa que trabalha lá em casa, que entrou como babá, mas agora já ajuda a gente em vários processos, ela que faz a comida de segunda a sexta. E aí, nos finais de semana, a gente faz em casa, às vezes, algum churrasquinho, aí eu faço uma maionese, um arroz, uma farofa, mas a maioria dos dias a gente acaba saindo também. Então, não, eu sou um desastre culinário. Eu faço coisinhas boas, mas assim, aquelas receitas fitness de bolinho pequenininho, panqueca, a minha waffle é bem gostosa, mas assim, coisas, né, pequenas, porções menores, não me peça para fazer coisas grandes que não. Não assim, eu agradeço a Deus a oportunidade de trabalhar e ter dinheiro para comprar, dando delícia, merchan de graça aí. Vou lá, compro um prato, a gente assa e dá tudo certo. Muito bom. E qual prato todo mundo ama e você secretamente não suporta? Tipo assim, eu não sou uma pessoa dada à carne, eu como, mas não sou assim, eu não posso viver sem, sabe? Então todo mundo ama churrasco, eu gosto, mas assim, fico tranquilamente sem, sabe? Fígado, eu ouço muita gente dizer que gosta, eu não gosto. A própria dobradinha também, ouço bastante gente dizendo que gosta. Pé de galinha, Deus me livre. Eu ouço muita gente... é verdade. Tem gente que... O povo bota na sopa e chupa... Posso nem falar aqui, já tem um...
Não. De povo que chupa pé assim de sopa de... Não. O pé foi feito para ficar no pé, lá no chão. Nada na boca de ninguém. Muito menos da galinha. Cruz. Não. Muito bom. Fechamos então o nosso segundo bloco e partimos para o último, que é sobre rezar. No último bloco a gente vai falar sobre espiritualidade, intuição, fé, propósito e transformação interior. E a primeira pergunta é se você passou por algum momento na sua vida onde parecia tudo muito incerto, duvidoso ou talvez até perdido, uma sensação assim de o que está acontecendo aqui e que você seguiu sentindo assim essa força mesmo de Deus. Acho que eu ficaria aqui mais umas 3 horas contando inúmeras histórias. A mais marcante, Gabi, a que te vem aqui nesse momento, assim, que foi muito simbólica para você, você poderia compartilhar? Eu acho que foi a própria decisão, né, de sair da enfermagem e seguir na sexualidade. Eu acho que essa foi sair não, né, mas de uma certa forma, não deixa uma de transição, ser... na verdade, porque, né? enfim, né... Uma transformação. Os compromissos com o Corém, quando tu é ativa, tudo isso, né? Hoje não tenho mais porque não exerço nada dentro da enfermagem, né? Então, assim, quando eu comecei a fazer sexualidade humana, minha mãe, ela é um alicerce, uma base muito forte para mim, assim, né? Até porque vivemos muito tempo só eu e ela. Então, acho que toda mãe que é solo, ela cria esse vínculo, assim, muito forte com o filho, né? Eu vi na mãe muito pai e mãe, né? Então, Dia dos Pais, meu pai não ia, era minha mãe que estava lá, no meio daquele monte de homem, né? Então, essa base forte, assim, a minha mãe... Tanto que ela é a maior inspiração para tudo, assim, quando eu penso, né? Imagina, fazer 4 anos de uma faculdade, a minha avó conta que ela não comprou uma única peça de roupa, tudo que comprava era para mim. Então, é muito forte você saber disso, né? Aos 20 anos, chegar em casa com uma filha pequena e ver que o cara estava com outra mulher, aconteceu isso muitas vezes, né? Então, de fato, foi uma história muito difícil. Minha mãe teve uma história muito sofrida, assim. E... sempre que eu falava da sexualidade, a minha mãe me desencorajava. Porque minha mãe é pastora, e é aquela coisa assim, né? Sexualidade, não precisa, né? No meio cristão, não tem necessidade, pra que falar sobre isso e tal. Enfim, e aí eu comecei a especialização, porque eu já era casada, né? E querendo ou não, quando tu é casada e tem uma maturidade, por mais que a opinião seja importante, tu também tens um direcionamento que tu queres fazer, né? Sim. Então, e a princípio eu queria para as palestras, eu nunca pensei em consultório, não pensava em atender, nunca foi assim eu idealizei isso, não. As coisas, basicamente tudo que aconteceram na minha vida, tirando a enfermagem eu tinha, desde a adolescência, uma vontade muito grande de fazer. As outras coisas, elas foram acontecendo, Deus foi direcionando de uma forma, assim, sobrenatural. E a sexualidade, a mãe sempre, aí eu ia contar alguma coisa do curso, não acredito que tu tá com isso aí ainda. Tu continuou, e não sei o que, e aí terminei. Quando eu terminei, recebi um convite para falar numa igreja. Quem eu convidei? Ela, bem corajosa. E eu tava naquela coisa assim, porque querendo ou não, por mais que era um assunto que eu gostava, sempre tive facilidade de falar, a palavra dela tinha um peso, né? Então, para quem é mãe aí, né, pense bem antes de falar as coisas para os seus filhos, porque a sua palavra pesa, tanto positiva quanto negativa, né? E aí eu tinha essa insegurança, mas Deus tá me chamando, mas a mãe não... E não acha que, né? E ela é pastora, a ligação dela com Deus é mais direta do que a minha, né? Então, ficava aquela coisa, assim. E aí, chegou nessa palestra, eu falava as coisas, e ela levantava uma sobrancelha, coçava aqui atrás, eu dizia, ai, meu Deus do céu, eu devo estar falando muita porcaria, né? Entramos no carro, terminou, aí eu olhei pra ela, mãe, o que tu achou? Ela começou a chorar. Eu falei, meu Deus do céu, foi pior do que eu imaginava. E agora? Tá, mãe, mas fala alguma coisa. Ela não conseguia falar. A hora que ela se acalmou, ela olhou pra mim e falou, quero te pedir perdão. Porque Deus me mostrou que Ele vai te levar em muitos lugares com a sexualidade. E ali eu tive a certeza, assim, né? A paz que eu buscava para um processo, eu encontrei, sabe? E aí é por isso que eu te digo, né? Vem hater, às vezes tem bem poucos, né? Mas às vezes vem pessoas falando determinadas coisas, mas nada me abala tanto como aquelas falas dela lá no começo. Né, aquilo foi bem impactante, assim, claro, depois que, né, ela falou aquilo, pronto, mudou, já o que ela falou já não, né, já esqueci, mas
Eu acho que foi o processo assim que mais eu percebo que Deus estava no controle a todo momento. Eu não duvidei disso, mas de uma certa forma meu coração ficava meio... Porque a palavra dela era e é importante para mim. Então, quando uma pessoa quer referência para ti falar algo, fica assim, será que eu que estou ouvindo coisas? Será que não é para mim? Eu estou achando que é, né? Mas enfim, foi um processo bem marcante esse. Ô Gabi, se você pudesse falar sobre ouvir Deus, quando você traz isso, assim, de que Deus fala, você poderia explicar um pouco mais pra gente, assim, como que é a sua percepção sobre isso e que às vezes a gente fala, né? Eu falo isso ou quando ouço, é tão sentir, mas acho que você é uma pessoa que pode falar pra gente sobre isso, não uma explicação racional, mas de um lugar de mais... como se a gente pudesse tocar isso em palavras, o que você traria? Eu diria que ouvir Deus é bem desafiador, com tantas vozes que a gente ouve hoje, né? A gente ouve as redes sociais, a gente ouve uma enxurrada de comunicação, a gente ouve as pessoas, a gente ouve... são muitas camadas na nossa vida hoje, né? E às vezes, uma pergunta que eu recebo bastante quando eu falo para adolescente nas igrejas é como discernir que é a voz de Deus e não a da minha cabeça. Principalmente quando é sobre relacionamentos, né? Eu quero saber se é a pessoa de Deus para mim, como saber, né? E assim, tirando essa parte que eu posso responder depois, ouvir a voz de Deus, eu acho que é ter a consciência de que Deus fala a todo momento. Quando a gente decide viver com Deus, a gente ganha de presente o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tem essa função de nos alertar, de nos... Aquela coisa, tipo assim, tu vai para tal lugar e parece que vem uma voz, né? Não vai. Acho que lá não tem coisas boas para você. É Deus falando através do Espírito Santo. De alguma forma, todo mundo ouve, só que muita gente, a impressão que eu tenho é que silencia, parece que bota no mudo. Porque sabe, né? É a minha consciência, é a minha cabeça, é isso, é aquilo. Não importa o nome que você vai chamar, mas se você pede para Deus, Deus, fala comigo, né? Se você faz uma simples oração, e eu acredito muito, né? Que você pode ter um tempo, a Bíblia fala sobre isso, né? Quando você tá triste, por exemplo, quando você quer falar algumas coisas, fecha a porta do teu quarto, né? E em silêncio, ou ajoelhado, ou gritando, chorando, fala com Deus, né? Tem até uma música do Leandro Borges que eu gosto muito, quando você tá triste, não vai pro Facebook desabafar, né? Fecha a porta do teu quarto como a Bíblia te orienta, entra no teu quarto e fala com Deus, Ele que pode ouvir, Ele que pode te responder e de fato resolver os teus problemas, né? Então, assim, eu percebo que hoje o meu falar com Deus é o tempo todo. A Bíblia diz orai sem cessar. Então, eu estou o tempo todo. Eu acho que pode ter momentos onde você se ajoelha, você ora, mas a minha forma de falar com Deus é essa. Ele é meu amigo, então eu falo com ele como eu falo com qualquer outra pessoa. Então, assim, o lamentar, o pedir, o chorar, o agradecer é o tempo todo, né? Mas tem momentos pontuais que são mais especiais. Por exemplo, que eu ouvi nitidamente a voz de Deus e foi muito marcante para mim, foi quando o Henrique nasceu. O Henrique nasceu prematuro, numa cesárea de urgência, totalmente contra aquilo que eu gostaria, né? Eu gostaria que tivesse sido um parto natural, né? Humanizado, enfim. E naquela época, quando ele nasceu, há 15 anos atrás, depois que tu fazia cesárea na sala de recuperação, tu até ia pro quarto, mas era 12 horas sem poder levantar. Hoje, 2 horas tu já mexe as pernas, já pode sentar, enfim, né? Naquela época era 12 horas deitado, então ele nasceu prematuro, foi pra UTI, ele fez eu tive um oligodrama severo, né, que é um rompimento da bolsa, né, do líquido amniótico alto, não caiu aquela água arada como todo mundo, mas foi um pequeno furinho onde ia saindo um pouco por dia, até que chegou num nível de líquido amniótico muito baixo e eu precisei fazer uma cesárea que ele poderia entrar em sofrimento fetal. E o que muita gente não sabe, se nascem, né, por exemplo, 5 meninas, somente uma vai para UTI. E de 5 meninos, em torno de 3 a 4 vão para UTI, prematuro, né? Então, o homem, ele é um pouquinho mais frágil ao nascer. E o Henrique foi para UTI, o Ricardo foi lá ver, eu não podia. E eu comecei a minha guerra com Deus, ali no quarto.
porque eu sou cristã praticamente desde que nasci. Minha mãe foi para a igreja, eu tinha 4 anos. E assim, servir a Deus é a minha vida. Eu amo servir a Deus. Então, se tiver, por exemplo, que ir lá na igreja, varrer a igreja, limpar banco, eu não me importo. Se eu tiver que ficar, como esses dias eu fiquei na recepção, recebendo as pessoas, qualquer coisa que tu me pedir, eu faço, não tem problema, não me custa, porque eu não estou fazendo para as pessoas ou para a igreja, eu estou fazendo para Deus. E eu só queria um parto, e Deus sabia do meu coração e da minha vontade. Como assim ele não me dá um parto? E aí eu comecei a questioná-lo. Deus, eu só te pedi isso, como que tu teve a coragem de fazer isso comigo? Né? E comecei a chorar, e naquela hora o Espírito Santo entrou de uma forma no quarto sobrenatural. Sabe quando tu sente que a atmosfera, o ambiente muda? Mudou. Eu estava sozinha e eu vi que começou a mudar aquele lugar. E eu questionando e uma presença entrando naquele lugar. E é uma coisa que, como tu falou, não dá pra gente explicar, só pra gente sentir. E eu ouvi a voz de Deus. Ah, filha, tu tem que confiar que eu tenho o melhor pra ti. Ou tu confia, ou tu sabes que eu posso entrar, tu tem que entregar os teus filhos pra mim. Ou eu posso entrar naquela UTI agora e eu tirar o fôlego de vida do Henrique. Tu sabes que eu sou o único que eu posso fazer isso. Tu precisa entregar os teus filhos pra mim. E eu sempre achei que eu seria mãe de um só. E naquele dia Deus falou filhos. E é muito doloroso tu sonhar com uma gestação e tu só pensar na possibilidade de perder esse filho. E na mesma hora, assim, eu estou cuidando de tudo. Mas tu tens que entregar. E eu sempre fui, assim, uma pessoa e às vezes aprendo da lambada, não é tão fácil assim, mas desde aquela situação eu tenho tentado me lembrar dela sempre. Porque parece que a gente entrega as coisas para Deus, mas a gente quer segurar um pouquinho. E naquele dia eu aprendi que eu preciso entregar o controle da minha vida. Porque é Ele quem governa todas as coisas. Então, volte e meia, Ele me ajuda a lembrar dessa situação para mim não esquecer. E eu entreguei, e graças a Deus, né, deu tudo certo com o Henrique, mas aquela experiência foi uma experiência muito marcante, assim, de ouvir Deus e, de fato, saber, né, os filhos, a Bíblia diz, eles são herança, mas eles também são um empréstimo, né, eles não são nossos. O Senhor nos empresta. E hoje, como eu vejo casamentos acabando por causa dos filhos, os dados são muito cruéis. De 2 a 3 anos primeiros de vida dos filhos, em torno de 51% dos casais se divorciam. Bastante. E Deus não deu os filhos para isso. Eu tenho certeza disso, que não foi. Só que o problema é que as nossas escolhas, elas impactam diretamente no nosso relacionamento e nos nossos filhos. E sabe o que é o pior? A culpa é sempre de quem veio por último. Às vezes o casamento já estava uma porcaria, mas aí o filho veio, às vezes na cabeça é inconsciente, vamos ter que vai melhorar. A gente sabe que filho não resolve o casamento, de forma alguma, muito pelo contrário, né? Se já estava ruim, é mesmo que acaba. Mas muitas pessoas ainda colocam, eu fico extremamente... Essa é uma situação que me deixa assim, não triste, mas com raiva de verdade, quando alguém para ali naquela poltrona e fala, se eu soubesse que ter filhos, meu casamento ia ficar desse jeito, eu não teria tido. Isso é uma coisa que me estressa, que me deixa triste. Porque se tem alguém que não tem responsabilidade sobre isso, são os filhos. As escolhas são nossas, né? Eles vêm para nos tornar pessoas ainda melhores. Ah, Gabi, não romantiza. O casamento fica difícil. Fica para aqueles que não se escolhem. A gente precisa se escolher todos os dias, né? E não é fácil. Claro que não é fácil. Mas a gente precisa entender que é um processo que, quando nós decidimos nos unir, eu sempre uso o exemplo de uma árvore. O casamento, né, o casal é como se fosse uma árvore. E só a árvore boa dá fruto. O casamento, esse amor ficou tão lindo que ele gerou um fruto. Só que esse fruto ele vai ficar maduro, ele vai cair. E o que vai sobrar quando esse fruto for embora? Tem muito casamento acabando porque, na verdade, eles se esquecem que essa árvore, ela não pode ser o fruto da noite pro dia. Ela vai continuar sendo árvore. Muita gente quer que esse fruto entre no meio da árvore, como se ela fizesse parte. Não faz. O filho tem que ficar no lugar aonde Deus colocou e o casal no lugar aonde ele tem que estar. Quando a gente inverte essas ordens, nós temos umas prioridades na vida. Né? No meu caso, Deus é a minha prioridade, meu marido depois vem os meus filhos. Quando a gente inverte isso, e é muito polêmico falar sobre isso, porque na rede social viralizou um vídeo meu Deus, eu nem olho mais os comentários, porque é para perder a paz. Porque muitas pessoas acham que o filho vem antes do marido. E eu entendo, cada um tem a sua percepção, mas não é a minha.
O que eu vejo aqui no consultório são as pessoas que colocam o filho em primeiro lugar, infelizmente. E que existe uma hierarquia, né? Sim. E aí o que acontece? Aí o filho cresce. O filho não veio para ser nosso. Ele veio para crescer, ser amado e ter a sua própria história. Aí o filho cresce, aí se apaixona por alguém, casa, ou às vezes nem casa, já vai embora com a pessoa. Aí o filho é ingrato, aí o filho é alguém que não presta. Mas peraí, ele não foi criado e nem dado por Deus para ser seu para sempre. E aí é onde a gente vê tanta bagunça nesse sistema. Então, assim, hoje um conselho que eu dou, né, para as amigas que às vezes passam por um processo de divórcio, enfim, tem coisas que podem ser evitadas, algumas não. Não coloque o filho para dormir com você. Porque se você é jovem e você for ter outro relacionamento, eu falo por mim, minha mãe fez isso. Aí quando minha mãe se casou, isso que meu Deus, o Carlos foi assim, eu não sei nem explicar assim o que ele foi. Ele foi extremamente querido, ele chegava a dizer assim que se eu quisesse dormir com a minha mãe, ele poderia dormir em outro lugar, nenhum homem faz isso. Mas foi um romper para mim, foi muito difícil. Por quê? Porque eu estava num lugar que não era para mim estar. Sim, é pesado, né? Muito pesado, aí parece que você está sendo trocado, parece que você está sendo tirado, né? A mesma coisa, quem está aí nos assistindo está grávida. Não coloque cama de casal no quarto do seu filho. A chance de você dormir lá e não voltar mais para sua cama é muito grande. Não coloque cama auxiliar embaixo, né? Então tem algumas guerras que a gente não precisa lutar. E muita gente luta porque quer. Às vezes por falta de informação? Sim, né? Mas se você está vivendo esse processo, eu atendo casais aqui que o filho está dormindo meio a 6 anos. 6 anos está sendo construído um muro entre os dois. E aí é uma guerra que a pessoa está escolhendo lutar. Não precisa, não tem necessidade. Né? Tem vários estudos aí, eu sei, né, de alguns movimentos, né, que o filho deve dormir com os pais. Ok, gente, cada um tem a sua forma de ver. Hoje, como terapeuta de casais, eu posso te garantir que isso não é saudável para o seu casamento. E nem para o seu filho. Porque por mais que traga segurança para o coração, como algumas pessoas colocam isso, eu não sei até que ponto isso é segurança, essa criança não dormir com mais ninguém a não ser o pai e a mãe. E no meio, né? E no meio. No meio é muito pesado. Porque é isso, a criança se torna um muro, né? E fora, às vezes... fora a questão da lei, né? Porque hoje, você transar na frente de um menor, como muitos fazem, o filho dorme no meio. E aí faz o quê como casal? Muitos transam com o filho ali. Se a criança estiver acordada ou recém-dormida, que houver uma intenção de fazer isso com a criança assim, é caracterizado crime. É abuso sexual de menor. Então, se isso for denunciado para o conselho tutelar, você vai se incomodar. Então, fora isso, né? Ah, não, mas a gente sai do quarto para se encontrar sexualmente? Ok, tudo bem, tudo certo. Porém, eu ainda continuo com a minha tese que, ainda que o casal não transe, eles dormirem se encostando, isso traz conexão. É o pele a pele, é uma hora um vira, o outro faz um cafuné, o outro... Ah, não, a gente dorme na mesma cama, mas cada um por um lado. Ok, né? Eu vou te dizer que para todas as desculpas do mundo que tu imaginar, eu já ouvi. Mas nenhuma me convence do quanto isso é prejudicial para um relacionamento. Eu teria, assim, a pessoa pode ter mil colocações sobre isso. Eu tenho mais 1000 histórias para contar de casamentos que chegaram aqui e acabaram chegando ao divórcio por causa disso. Né? Então, para mim, eu acho que a gente cria filho de fato para o mundo, para criar a sua própria história. E quando eles forem embora, o que vai ficar somos nós dois. Então, nós precisamos nutrir esse amor. É a mesma coisa eu ter uma flor na minha casa e eu colocar ela em qualquer lugar e eu não entender como ela funciona. O relacionamento precisa de algumas coisas. Precisa do contato pele a pele, precisa do cuidado, precisa do amor, da atenção. E é a mesma coisa a flor, né? Sim. Então, se eu colocar a flor em qualquer lugar e achar, não, ele que se vire, o filho vai dormir aqui e deu. Ô, Gabi, uma das coisas que eu percebo muito também, acompanhando pessoas ao longo aí desses, né, de uma década e mais de uma década, é o quanto as pessoas estão... passaram a acreditar numa fantasia, que eu acredito que seja uma fantasia, né? De que o relacionamento, ele acontece, né? Tudo acontece dentro, né? Se é para ser, ele vai acontecer, né? E as pessoas perderam a consciência das suas escolhas. E responsabilidade. Perfeito. E das suas responsabilidades dentro da relação. Então, se tornou muito fácil você jogar para sei lá o quê,
né, a sua responsabilidade sobre estar se escolhendo. Eu acredito muito nisso. O meu pai diz que é a síndrome do Adão, que é jogar sempre a responsabilidade pro outro. A mulher que tu me deste, né? Foi o que ele respondeu, né, quando o Senhor chegou no Jardim do Éden, a mulher que tu me deste, né? A gente tá sempre, né, as pessoas estão muito acostumadas a jogar a responsabilidade, né? Hoje eu atendo alguns casamentos que a mulher, por exemplo, descobre que o cara é viciado na pornografia. E aí, ao invés dele assumir, não, realmente, né, tô com esse problema, não, me deixou na seca, tipo, ela que me jogou para isso, né? Então, a mesma coisa, o filho fez tal coisa, mas também olha a educação que tu tá dando, né? Sempre jogando, sendo que eu preciso assumir a minha responsabilidade, né? Então, isso é muito sério no relacionamento. A gente precisa entender, por exemplo, vem muitas mulheres me procurar, eu tô aqui porque eu quero salvar meu casamento. Cadê ele? Ele não vem. Eu já falo. Vamos tratar outras áreas da tua vida. Vamos ver como é que tá a autoestima, vamos ver como é que tá o autoconhecimento, a sexualidade como um todo, como é que foi tua criação, educação, a ausência da educação sexual, o que te fez chegar, né, até aqui. Agora, o teu casamento, ninguém salva casamento sozinha. Mas ela que nunca quer sexo, ela que não tem libido, por isso que a gente chegou nesse lugar. Tá, mas e como é que tá as outras áreas da vida? Né? Então, assim, essa questão da autorresponsabilidade, o casamento é feito por duas pessoas, os dois são responsáveis e ponto. Contra fatos não há argumentos, a gente precisa entender a responsabilidade. E eu tenho atendido muito adolescente que vem para a consulta de educação sexual, mas muitos com a seguinte fala: não quero casar. E aí eu não ia abrir ali porque tava, né, um monte de gente assistindo, mas dos que eu atendo aqui, a maioria, esse casamento que os meus pais têm, eu prefiro não ter. Então, quando a gente decide ter um relacionamento e a gente tem filhos, a gente precisa entender que nós somos uma referência, querendo ou não, né? Então, às vezes o casal, se não quer olhar, né, procurar uma terapia por si, pelos dois, procure pelos filhos, então, né, por eles, né? Ou, enfim, né, a gente precisa entender a responsabilidade que a gente tem. E principalmente quando você se compromete dentro de um relacionamento. Né? E isso vale do começo. Né? Claro que a gente está falando aqui de casamento, mas vale do comprometimento que você tem quando você está ali com aquela pessoa. Né? E entender que não precisa deixar. Não, o que eu estou... Ou então para as pessoas que buscam relacionamento, para mulheres principalmente, o que você poderia dizer? Então, hoje eu tenho dito para as mulheres que, na verdade, o divórcio ele já começa no namoro, né? Para muitas. A gente precisa entender que, o que eu vou falar é um pouquinho forte e impactante para algumas, mas é real. Se você foi criada num ambiente onde você não recebeu amor, carinho, atenção, quem viveu de migalhas, quando crescer, migalhas vai aceitar. Eu nunca vi tanto na minha vida pessoas falando que se envolvem em relacionamentos tóxicos. A velha frase, muitas chegam aqui, Gabi, eu tenho dedo podre. Ai, gente, eu tenho vontade de pegar essas pessoas no colo, porque não existe dedo podre. Existem pessoas feridas, machucadas, que não foram amadas e hoje aceitam qualquer coisa. E aí, fazendo um parêntese aqui, para você que tem filho, olha a importância que você tem na vida do seu filho. Porque se ele for nutrido de amor na infância e na adolescência, quando ele crescer, um exemplo claro, e aqui não estou falando para me vangloriar, nada disso. Mas estou falando porque nós somos um casal que a gente já errou bastante e agora a gente está na fase de acertar um pouquinho mais. Pelo menos aí, uma vez por semestre, no mínimo, saímos só eu e o Ricardo. As crianças já sabem. A gente saiu há 2 semanas atrás para ir numa cabana. E o nosso filho, quando a gente voltou, comentou: nossa, quando eu me casar, eu quero também tirar essas saídas aí só para nós. Eu falei: filho, quando tu te relacionares, a mãe espera de verdade que tu entenda que o tempo de qualidade é algo precioso no relacionamento. Por quê? Porque ele vê isso em mim e no Ricardo. Muito mais do que eu falar que isso é importante, é viver. Por exemplo, quando o Ricardo tá me ajudando com as meninas em casa, me ajudando não, fazendo a parte dele, ele é pai. Eu sempre falo para ele: quando eu for na tua casa, eu não espero nada menos que isso. Por quê? Porque a régua dele tá alta? Já. Para ele como homem e como pai. E eu, como mulher, sou a representatividade do que ele vai buscar. Então, a forma como eu trato o Ricardo, a forma como eu o sirvo, tudo isso vai ser o que ele vai buscar. Então, né, eu sei que é uma reflexão um pouco forte, né, e muita gente não tá aberta para fazer. Mas, às vezes, se você, mulher, busca toda a vida, toda a vida eu busco homens errados,
dá uma paradinha. Não busca ninguém. Entra no processo de terapia. Vai olhar para você, ferir, curar aí a sua criança interior, tudo que você viveu, né? Um exercício que eu dou para todas aqui fazerem e posso, né, contribuir com vocês, é colocar num papel, ou no bloco de notas, onde você preferir, todos os problemas que você já teve no relacionamento. Ah, todos os caras que eu me relaciono, eles gritam comigo. Todos os caras que eu me relaciono, eles são extremamente grosseiros. Quando você faz essa lista, coloque ela, mas na sua, assim, protesta, né? Um lugar que você vai olhar e que você vai olhar todos os dias. Cada vez que você estiver num lugar e a pessoa, né, tá vocês dois, e a pessoa já alterar o tom de voz, você não precisa nem entrar no relacionamento, você já sabe, né? A pessoa já, por isso que eu falo, né, essa frase é forte, de que o namoro, o divórcio já começa no namoro, né? Porque se todo mundo se atentasse aos sinais, as pessoas não entrariam num casamento. Por exemplo, eu atendi esses dias uma adolescente, ela dizendo que o menino que ela fica, porque eles não são namorados ainda, ele não deixa ela pintar a unha de vermelho, ele não deixa ela dormir na casa com as amigas, tipo em pijamada, essas coisas, ele não deixa ela conversar com determinadas amizades. E aí, assim, é muito duro pra gente como profissional, né? Como que a gente vai... Mas eu comecei a questionar como era o pai dela. Como é o seu pai? Como seu pai te trata, né? O que você pensa sobre o esmalte? Aí eu fui. Depois de um mês, ela voltou no consultório, pediu para ter uma outra consulta, que é bem difícil, a maioria faz uma só. E ela disse, tia do céu, aquelas suas perguntas foram muito fortes para mim. Eu fiquei pensando em casa depois e vendo meu pai com a minha mãe. Cara, não tem nada disso. Como que eu tava no relacionamento? Meu Deus, como que eu ia namorar com um cara desse? A gente precisa, né, de... Só que nem todo mundo tem essa oportunidade, né, de ter o conhecimento, de ter alguém que abra os olhos, né, mas para toda mulher, assim, que já é madura, ou que, né, já tem uma idade, tá solteira, enfim, ou que é jovem, né, faça uma lista aí das pessoas que você já se envolveu, que não deu certo, grave essa frase, não existe dedo podre. Existem mulheres que precisam de um processo de terapia. Elas precisam ter essa consciência de olhar para si e entender por que eu tô buscando por esse perfil. Sabe que é o perfil do meu pai? Que é grosso, né? Que é estúpido, que nunca tratou bem a minha mãe. Pô, mas eu quero fugir disso, como que eu tô caindo nisso? Inconscientemente. Então é esse ponto que eu quero chegar. Tem muitas decisões que nós tomamos que são inconscientes. Então, por isso que a Bíblia fala em Oséias que o povo perece por falta de informação. Hoje vocês não vão perecer mais. A partir de hoje, Isso aí. a informação chegou. Quanta consciência, né? Uma aula, gente. Profunda. Muita gratidão, Gabi. Imagina. Maravilhoso. Que bom que possa alcançar, e esse é o Amém. propósito. Muitas pessoas que estejam precisando. E claro, né? Como eu acredito em Deus, não posso deixar de falar, né? Coloque Deus nos seus dias, acrescente Ele, né? Ore, peça. Deus, coloca uma pessoa certa no meu caminho, me mostra, abre os meus olhos. Às vezes tem gente que tá do lado da pessoa e a pessoa não enxerga. Né? Por quê? Porque às vezes está buscando por algo que de fato não é o adequado, né? Peça, né? A Bíblia diz, né? Se você pedir, Ele vai te responder. Peças e receberás. E agora a pergunta final, fechamos profundamente. Se você pudesse, Gabi, voltar no tempo e encontrar todas as suas versões, uma do lado da outra, o que você diria para elas? Vai ser duro, mas vai dar tudo certo. Vai, assim, a vida, vou te dizer, as pessoas hoje olham, né, viajando, palestrando, as pessoas olham o bastidor. Minto, as pessoas olham o palco, mas ninguém sabe o que rola no bastidor, né, para chegar até aqui, né, e não só para chegar, mas para estar, né, porque antes do meu extraordinário existe o meu ordinário. E eu faço questão muito de falar sobre isso na rede social, eu não escondo nada, assim, né? Algumas coisas, claro, da vida das crianças, né? Tem coisas, nem tudo precisa estar lá. Mas eu acho que o ordinário, ele precisa aparecer, ele faz parte da vida. Eu acho que a vida das pessoas está muito no extraordinário, muito. E isso gera um motivo, né, de comparação para muitas pessoas. Então, quando as pessoas, né... houve uma época da minha vida que as pessoas falavam que eu tinha 3 empregadas, que eu tinha não sei o quê, e eu dava risada. Por quê? Porque eu aparecia maquiada, eu fazia, né, provador na época da pandemia, que pararam as palestras, pararam tudo, e aí as pessoas viam só o palco, mas ninguém sabia do bastidor, né, do quanto era desafiador. Então, hoje, com certeza, se eu pudesse olhar para as outras versões, eu diria, vai ser
difícil, não vou dizer que vai ser fácil, mas vai dar tudo certo, né? Porque Deus é bom, o tempo todo Ele é bom. Bom, e se você pudesse deixar uma única mensagem para a mulher que está nos ouvindo agora, que talvez ela esteja se sentindo um pouco perdida, ou que esteja se sentindo confusa, o que você diria? Eu diria que você é preciosa, você é filha, você é amada por Deus. E quando nós temos a nossa identidade firmada em Deus, a gente entende o nosso valor. Hoje eu tenho estudado bastante sobre identidade, porque de fato eu tenho recebido muitas pessoas que perderam a identidade de quem elas são. E o que nós temos, as nossas formações, o que compramos, aquilo que escolhemos não define quem somos. Aquilo que te aconteceu, né? Você não é um abuso, você não é uma pessoa divorciada, né? Você não é uma mãe solo, você é uma filha amada, escolhida por um Deus que te ama, independente dos processos que você já passou. Eu sei que às vezes podem vir perguntas, né? Mas se Deus existe, se Deus é tão bom, por que que eu passei por determinada coisa, né? A gente precisa entender que, como diz em Mateus, não tem um fio de cabelo que cai da nossa cabeça sem que haja um propósito. A história do Henrique que eu contei ali, da cesárea, eu era a única enfermeira obstetra no hospital depois quando eu trabalhei fazendo partos, a única enfermeira que tinha feito uma cesárea. Todas as outras eram parto, então eu era a única que dizia, tu vai tentar parto, né? Ou enfim, se a mulher tentava parto e não dava certo, ia para uma cesárea, ou se um filho ia para a UTI, eu era a única enfermeira que podia olhar e dizer, eu passei por isso, vai dar tudo certo. Você ajudou muitas outras mulheres, Entre Gabi? você dizer, né, na teoria que vai dar tudo certo é uma coisa, entre você dizer, eu passei, meu filho ficou. Eu também queria muito parto, mas eu tive uma cesárea. Eu também tive um parto prematuro. Meu filho também ficou 10 dias na UTI, né? Enfim, você poder olhar no olho de uma mãe naquele momento que a gente está tão vulnerável, né? Tão insegura, cheia de medos, você ter uma palavra firme, né? Ainda que não dê certo, né? Porque a gente sabe que isso não pertence a nós, né? Mas você ter uma palavra de encorajamento é muito especial e eu pude fazer isso com muitas mulheres. Então, já lá em seguida, quando eu comecei a trabalhar no hospital, o Henrique tinha 8 meses. Eu já pude ver porque que Deus tinha me permitido passar por aquele processo. E nada como um segundo e um terceiro filho para curar, né? Porque as duas vieram de parto natural, na água. Eu sempre digo que se a gente se permite passar pelos processos, muitas vezes um vem para curar o outro. E nos preparar também. Com certeza. Sempre. Muito bom. E agora, para finalizar, a gente tem a nossa caixinha surpresa, que são perguntas diferentonas, assim. E eu vou pedir para você me trazer um número de 1 a 40. 15. A primeira e o segundo? 31. 15 e 31. Se você pudesse ser teletransportada com alguém para qualquer lugar do mundo. Ai, Paris, morro de vontade de conhecer. Eu e meu marido. Arrasou. Demais, muito bom. E 31? Se você pudesse eliminar um hábito seu, qual seria? Um hábito. Ai, ser tão noturna. Acho que eu gostaria de dormir mais cedo. Parece que é a noite que dá uma energia, mas é o TDAH. Eu gostaria de ser mais Ir tranquila. anoitecendo e reduzindo. Tranquila na vida, acho que seria bem melhor. Mas muito provavelmente você não teria também alcançado tudo que você alcançou sendo quem você é, né? Exatamente. Porque tudo tem um... E eu falo que o TDAH, ele traz muita solução, né? A gente tem uma prático. solução prática de matar. Tem uma resposta para tudo também, né? Sim. Mas a praticidade, com certeza, é a marca. É a marca registrada. Muito bom. Então tá, Gabi, muita gratidão por esse momento, viu? Foi muito especial. E poder te ouvir, poder sentir, né? E tivemos muitas aulas aqui, que eu desejo de todo coração que possa alcançar todas as pessoas que estão precisando ouvir, se ressignificar alguns processos
E também encontrar um caminho, né? Saber que existem caminhos. Sim, com Isso certeza. é muito pouco falado sobre o trabalho, né, como sexóloga ainda, ou às vezes ainda, por mais que, ai, não é um tabu, é sim para muita gente, sim, né? infelizmente E o medo, ai, o que ela vai pensar e como que vai ser, e Tem como gente que faz conta fake pra me seguir. para poder acompanhar. Olha só. Porque ainda tem as suas, né? Ah, e se a minha mãe vê, e se o pessoal da minha igreja vê que eu sigo, né? Ainda tem isso. Sim. Infelizmente. Mas se Deus quiser vai acabar. Tá diminuindo já. Com certeza. E que possa diminuir cada vez mais e que as pessoas possam saber que existem caminhos, Sim, com né, certeza. seguros, saudáveis para você olhar para tudo isso. E caminhos que levam cura, né? Eu acho que isso que é o mais incrível. A sexualidade, ela cura. Sim. E a gente acha que não tem nada a ver com nada. Tem a Nem ver com preciso tudo. trabalhar minha sexualidade. Até Tem a você ver com entender que tudo. ela é, na verdade, a nossa pulsão de vida. Eu costumo dizer que tudo tem a ver com tudo. Tudo tem a ver com tudo. Porque quando às vezes tá quase acabando a consulta, tem uma coisinha aqui que eu acho que não tem Ai, nada a uns ver, 3 mas... minutos, faltou 1 minuto. Bum! Se pudesse trazer aquele videozinho, aquele meme, bum, a bomba, Tudo né? tem a ver com tudo. Eu sempre falo, tudo tem a ver com tudo. Isso aí com certeza tem tudo a ver. E que as pessoas possam encontrar esse caminho seguro. Amém. E precisando, estou aí. Muito bom. Muito... Você atende online também? Sim, hoje a maior parte dos meus atendimentos são online. Porque, enfim, é uma janela para o mundo, né? Uma praticidade também, né? Eu amo online. Antes de vocês chegarem, eu estava atendendo uma paciente que mora na Espanha. Não fala outra língua, tá? Todos brasileiros espalhados aí pelo mundo, Sim. né? Porque quando fala que atende, né, do mundo todo, já acha que a pessoa é poliglota. Não, não é bem assim. Tô fazendo espanhol, mas bem igual a minha carinha. Mas é um privilégio, é uma oportunidade, mediante a tantas culturas, né, estando às vezes na minha casa ou aqui no consultório, poder viajar o mundo todo. É especial demais, né? É um privilégio. É verdade. Então tá, deixa eu dar um abraço em você. Você não trouxe os seus livros. Deixa eu te mostrar, por favor. Para quem gostou, né, do conteúdo, eu tenho esse daqui, que é um livro para casais. Ele tem a função de elevar a temperatura dos relacionamentos. Ele tem um teste de QI sexual, que é um teste de libido. Que legal! Tanto para homens quanto para mulheres. Eu recebo muito feedback. O mais legal do livro é o seguinte, é porque quando a pessoa termina, a pessoa, antes de começar, faz o teste. Aí geralmente dá ruim, óbvio, né? E aí a pessoa lê todo o livro, aí lá na conclusão eu peço que a pessoa repita o teste novamente. E aí dá muito melhor. E aí a prova viva de que o conhecimento ele liberta, né? Ele traz, né, muitas coisas boas. E eu gosto muito porque a cada término de capítulo, por exemplo, né, tem reflexões para você pensar, para você, né, sair dessa zona de conforto. Então tem um capítulo que fala sobre autoestima, esse aqui é de anatomia, que fala sobre a vagina. Tem um capítulo que fala sobre o Sexy Day, que é uma estratégia bem legal, que é fazer o dia do sexo na sua casa, né? E ano passado nasceu, mediante, né, a uma necessidade, eu atendo os casais melhoraram seu casamento. Gabi, mas eu tenho filho e não consigo passar esse assunto. E aí nasceu O Segredo dos Girassóis, que é um livro que leva educação sexual de uma forma leve, tranquila, né? E não só educação sexual, mas também emocional. Eu coloquei um espelhinho para as crianças verem. E assim, é um livro que a criança pode ler sozinha? Pode. Mas eu não criei com esse intuito. Eu escrevi ele com o intuito de ser um momento de qualidade entre pais e filhos. Então, por exemplo, eu recebi uma demanda de uma seguidora que ela disse que quando deu o espelhinho, olha que criança linda que tá aqui, diz que o filho olhou e falou, não, essa criança é horrorosa. Ou seja, a criança estava sofrendo bullying na escola e a mãe nem imaginava. Então, esse tempo de qualidade é uma oportunidade de você ficar sabendo até de coisas que às vezes, né, com a correria do tempo você não tem. E o grande medo dos pais é essa folha aqui, que é, né, as genitais do menino e da menina, que é uma ótima oportunidade para os pais entenderem, né, que educação sexual é obrigação nossa como pai e mãe, começa em casa, e muitas crianças que não têm essa informação aqui básica, é onde começam os jogos sexuais, é onde na escola pede para ver o da menina, pede para ver o do menino, informações que poderiam ser tiradas, né, em casa. E aí trabalha, né, gente, várias questões, né, o não sentar no colo de ninguém, recebi feedback também de uma seguidora, mandou um áudio chorando que no ler com a filha, não pode, mãe, sentar no colo. Não, filha, a mãe já não falou quantas vezes para você. Ai, mãe, mas é que tem um tio lá na escola, eu gosto muito dele, ele sempre tem balinha no bolso. Você não gosta de sentar porque quando eu sento tem uma coisa dura. Ou seja, né?
Graças a Deus ela mandou o áudio para dizer que esse cara tá preso. Foi descoberto que ele aliciou não sei quantas crianças, mas o colo, né, que a gente sabe que é uma forma de acalento, infelizmente se tornou uma estratégia dos pedófilos. Então, é uma informação para mim tão básica, mas que nesse caso fez toda a diferença, né? Então é isso. Para quem tem crianças, né, não só filhos, mas sobrinho, afilhado, é um livro que pode salvar vidas através da informação. Ele é de 2 a 10 anos, né, que é a maior pergunta que me fazem. Mas já teve pai dizendo que leu com a filha de 12, adaptou, enfim, né, gente, quando as pessoas querem levar adiante a informação, elas dão um jeitinho. É verdade. Que maravilhoso. Adorei. Obrigada. Tá, e onde que... Na minha loja online, é lojagabrieladias.com.br. Ah, ótimo. Depois já quero. Adorei essa. Adorei. Micro-ondas e... Homem, micro-ondas e mulher, fogão a lenha. Muito bom. Muito bom. Ele começou assim, é aquela coisa, a gente sonha, mas Deus realiza, né? E foi... Eu imaginava que ia ter um livro lá pelos 60 anos, porque todo mundo que é acadêmico e gosta de estudar, imagina, sonha com o livro. Mas eu não imaginava que ele nasceria aos 37 anos. Olha, muito especial, Gabi, que legal. Então tá, maravilhoso. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, olha, precisando. Muito. Gratidão Estou por aí, tudo. imagina. Então tá, deixa eu dar um abraço em você, que eu quero dar um abraço assim, bem apertado. Um abraço mesmo de coração, tá? Muito obrigada, viu? Foi maravilhoso.